Olá, minha gente de Campo Largo. Meus queridos amigos, hoje eu me sinto até emocionado aqui do céu observando a votação expressiva que o meu filho teve em Campo Largo e também em todo o Paraná. Histórica. Histórica. Um momento inesquecível para todos nós. Mas eu não quero contar isso, por isso ele está aqui junto com a nossa Juliana Paz de Campo Largo para falar dessa história, essa votação expressiva. Que muito me orgulha e orgulha também o meu pai. Aqui do céu, nós só vemos coisas boas. Lá na terra, vocês conseguem viver as coisas boas que ele trouxe para Campo Largo. Por isso hoje, Dani, me emociona. E gostaria que você apresentasse quem está com a gente hoje, Dani. Emociona, com certeza emociona e nos orgulha. Porque a votação que ele fez... Nossa, expressiva. Não, primeira campanha. Poucas pessoas conheciam, assim, pai, conheciam o avô e tal, mas poucas pessoas conheciam ele realmente. Então tá começando agora toda uma carreira aqui em Campo Largo. Exatamente. Só que ele Foi igual quando aconteceu... tristemente aconteceu o falecimento do Marcelo, que aí as pessoas foram ver quem era o Marcelo. Que as pessoas também não conheciam. Não conheciam, todo mundo ficou impressionado. A repercussão a nível nacional. O quanto ele era respeitado, não é só conhecido, o quanto ele era respeitado. Exatamente. E o Cris tá começando a seguir essa mesma trajetória dele. Eu falo pro Cris que eu tenho muito orgulho dele, assim, e do que ele vem construindo. Você é advogado de direito público, esportivo. É administrativo, esportivo. Ele já foi diretor nacional do esporte. Caraca. Com 30 anos. Meu Jesus amado. 30 anos. O que você fazia com 30 anos? Nossa, acho que ficava jogando bola e roubando sorvete da turma no bairro. E olha lá. E olha lá que eu passava. Não, com 30 anos, ele ocupar... Acredito que seja o maior cargo que um campolarguense já ocupou num governo federal. Aos 30 anos. E não é por influência do pai dele, é por mérito. Exatamente. Do Cristiano Pupi. Que poucas pessoas... Que começaram a ouvir falar de Cristiano aqui em Campo Largo quando ele foi secretário. E ainda assim, mesmo nessa eleição, você percebeu, né, Cris? É um começo aí que você lançou, mas já bombou. Obrigado. É mesmo? Então seja bem-vindo ao nosso estúdio Obrigado, podcast. seu Zico. Obrigado pela homenagem. Queria O Cris é nosso. estar entrevistando você aqui, já como deputado eleito, para ter um representante da nossa fala. cidade, mas chegou perto e pode ser que se realize ainda. Eu tenho esperança aí, porque você está como suplente, né? Tô. Você teve uma votação tão boa que ficou como Me suplente. passa o nome dos dois suplentes que eu dou uma ordem aqui em cima. E mando buscar. Ai, credo! Se for preciso. Eu não vou falar. Eu não vou falar pesquisa, senão vai dar um problema enorme. Credo, Zico, não vai ser dessa maneira. Não vai. Eu digo pra nomear pra alguma coisa, pra você não subir. Não vai. Vocês não entendem também? Não vai porque são dois amigos queridos também, e você tem os 5 deputados, né? Mas deixa eu primeiro dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Além de tudo, sou um ouvinte assíduo do Bons de Papo e um fã do Zico há muito tempo. O Cris é nosso. Um amigo e fã do Zico, um amigo e fã da Dani. Obrigado de coração, vocês não sabem a honra que eu tô de estar aqui presente e conversar um pouquinho pela nossa terra, pela nossa gente, num programa que eu admiro tanto e que sai das barreiras de Campo Largo e vai para todo o Paraná, para todo o Brasil. Então é uma honra única. Obrigado pelas palavras, obrigado pela homenagem do prefeito Marcelo. Eterno, né? Que é eterno. Eterno. O Zico, ele é fora de série, ele até me pede permissão se eu posso falar. Eu, puxa, pelo amor de Deus, fala. Eu sempre tomo porque... cuidado. E você fala muito do Zico imitando o Newton, né? Gente, aqui em cima, eu falei pro Marcelo, gente, olha, não, calma, vai dar certo, gente, vai dar tudo certo. Já deu. Já deu. Meu Não, Deus calma do aí, céu, gente. né? O vô era fora de série. O vô era demais, né? O vô era nota 10, gente. Que saudade que eu tô dele. 12 anos sem o vô. Hoje a gente tá fazendo aqui uns 20 meses sem o meu pai, 21 meses sem o meu pai. Mas moldaram muito do meu caráter, muito do quem eu sou, muito da minha história e muito dos meus princípios, valores e ideais, que é aquilo que a gente defende tanto e aquilo que a gente leva, não na vida pública, mas em toda a nossa vida.
eu com 30 anos... Talvez você não estaria sendo candidato a deputado. Jamais. Sério? Não seria? Não entraria na vida pública se não fosse o que aconteceu com meu pai dia 7 de janeiro de 2020. Isso para mim é muito... 2021. Isso para mim é muito forte, é muito impactante, porque mudou completamente o rumo da minha vida, né? Eu sou advogado, especialista em direito público, especialista em direito desportivo, tenho gestão em futebol, sou palestrante, sou consultor de clubes. E vou começar minha história lá atrás um pouquinho, até para me apresentar. Em 2004, conhecendo o seu Zico Lamour, e ele já me conhecia na época, e ele participava do programa Marcelo Pupi. Marcelo Pupi. Isso, na Ágape. Na Ágape. E o Zico fazia quase todo o programa ali, fazendo essas imitações. O Marcelo, o Ed Moreno, né, do comando ali. Acho que foi a primeira vez que você foi pra rádio, né? Eu acho que foi sim, foi a primeira vez com o Marcelo ali na Ágape, né? Naquela época. Foi muito legal. E que o Zico me conhecia como um menino de 14, 15 anos. O Zico também sabia que eu jogava a bola. E até que eu tive uma lesão e meu pai teve a maior... Mas jogava bem, era profissa, assim. Eu era muito lutador. Eu era muito lutador. Não, eu tentava, eu adorava. Para mim o futebol é minha essência, é minha paixão, é algo que eu tenho um profundo valor ali agregado, principalmente no processo educacional e social do futebol. O que o futebol impacta na vida das pessoas? Quais os núcleos da amizade que a gente tem por conta do futebol? O tanto de aprendizado. Ou inimizades. Também. Mas é um círculo social, né? Sim, sim. É sempre aquele assunto polêmico, igual política. Mas eu vou brincar com o atleticano, com o corintiano, com o flamenguista por conta do futebol. É a forma... A piada não dá pra perder muito. Não, nunca, jamais, né? jamais. Não dá pra perder. E socialmente, nesse aspecto até antropológico, pro brasileiro, a forma do futebol de quebrar o gelo. E aí ter o time, não sei o quê, pra você começar a falar do futebol e desenvolver uma linha de amizade. E meu pai me deu um conselho muito legal. Eu estava machucado à época, tinha quebrado o pé. Falou o seguinte: meu filho, você gosta de futebol? Eu falei, eu adoro. Então vai pro estudo. Vai pra advocacia, vai pra outra coisa. E estude. Não, estude. Não tá jogando bem. Futebol só pra um hobby ou vá trabalhar com isso, né? É por isso. Porque você estudando, você pode estar sempre atrelado ao futebol, que falta bons profissionais dentro do esporte. Você não é só profissional, você não está dentro do meio do futebol, dentro das 4 linhas do gramado. Você tem uma infinidade de profissões e de profissionalismos que o futebol depende e demanda. Futebol, hoje você está falando de mais 0,74% do PIB, com a projeção para você subir de 2,8%, mais ou menos uma estimativa da XP. Isso em 2018, se a gente fizesse algumas evoluções que a gente fez em Brasília. Mas aí eu fui para o direito e desde a faculdade comecei a montar alguns grupos de estudo do direito desportivo, fiz algumas comissões disciplinares aqui no Paraná, participei de várias. As mais impactantes era a constituição do futebol americano de justiça desportiva, depois eu fui para o futsal de justiça desportiva, participei do futset de justiça desportiva, até que em 2016 eu fui convidado para ser auditor do futebol do campo. E também trabalhava com alguns clubes, trabalhava com algumas federações, mas era, de certa forma, um hobby, né? Era um hobby que exigia muito estudo, exigia especialização, exigia muito contato e muito conhecimento dentro da área. E a minha profissão era no direito público, mas principalmente defendendo o indivíduo contra o Estado. Então, eram nessas 2 áreas o meu ramo de atuação. Defender o cidadão contra o seu direito do Estado e defender e julgar casos relacionados à justiça desportiva, sempre debatendo, comentando e tal. Até que em 2019 eu tive a grande mudança da minha vida. Meu pai era prefeito, eu não exercia nenhum cargo público até então, e tive um convite do ministro Onix para ir para Brasília, para ser assessor direto da Presidência da República, sala 414. Vou contar até um segredo, seria a sala 413, mas eles passam da 12 para 14. A sala 413 não existe. Tipo na Havan, não tem caixa 13. Não tem. Aí
Aí eu fui para a sala 414, era exatamente na sobressala da sala do presidente e na antessala do ministro-chefe da Casa Civil. A gente desenvolveu um trabalho na Secretaria de Relacionamento Externo da Presidência, ou seja, todas as pautas Tá, que vinham... só dando uma pausa aí. Como que Pausa. foi isso? Ah, imagina. Eu com 29 anos, Pois pequeno é. um escritório de advocacia aqui, algumas pautas, algumas ligações importantes e expressivas com o futebol, mas tive que desconectar, né? Virada de chave completa. Vai para Brasília, vai para ter noção muito sobre a articulação política que você precisava ter, principalmente de assuntos que demandavam uma cautela enorme. Para no momento da minha indicação, para o momento da minha nomeação e posse, eu acho que foram algo de 3, 4 meses que eu acho que fizeram uma vistoria desde os meu primeiro mês, desde a maternidade, eu acho que até... Os caras perguntando, quem que você tá o de Zico que trabalha com teu pai? Você Ah, Ademir já sabia. com Esse certeza. cara é mau elemento, é mau elemento. Com certeza. É. Sabe tudo da minha vida. Cara, né? os caras sabem. Fazem a vistoria completa, passo pelo GSI por conta do cargo, por conta até da segurança do presidente. E a gente desenvolve um trabalho muito estratégico, que era o relacionamento externo da presidência. Todas as pautas que tinham do terceiro setor passavam pela gente, né? Então, tinha uma parte que era articulação política, que estava misturado entre Secretaria de Governo e Casa Civil. A outra do atendimento, inclusive, dos parlamentares que traziam essas pautas para a gente. O relacionamento com as bancadas, necessariamente, do Congresso. E aí você tem NMPs que a gente precisava passar. Teve uma relação muito boa. Era uma época meio tumultuada na articulação política do governo, mas tudo isso passou. E depois a gente começou a falar também com instituições diversas. Por exemplo, eu falei muito com o TSE dentro desse período. Falei porque era uma questão de emissários, era uma questão institucional que você tinha. E a gente começou a desenvolver um trabalho assim muito, muito forte de blindagem e proteção à própria instituição Presidência da República. Só que também é um trabalho extremamente desgastante. Vocês devem imaginar o que é você correr o dia inteiro e vem uma coisa, você liga o Jornal Nacional e começa mais uma crise e a gente vai remediando essa crise e vai no outro dia. O estresse mental, assim, era algo terrível. E aí chega um momento em que ocorre um fator chamado pandemia, começo de 2020. Então, um ano praticamente que eu estava lá dentro. Vem a pandemia e eu estava muito propenso a voltar. Quando eu estava propenso a voltar e tinha acabado de casar, levei a Gabriela para lá. A gente estava ainda num período muito de adaptação, mas, poxa, todo o meu final de semana eu voltava para cá para ficar em Campo Largo. Então, fui para Brasília, eu acho que em março de 2019, e voltava todo final de semana. O que eu recebia de salário, eu gastava em passagem aérea para voltar aqui. Porque senão perdi a noiva, viu, Dani? Eu estava aqui todo final de semana. Tava custando caro. Tava. 2020... não tinha mais como voltar. Até as passagens aéreas estavam muito complicadas, os voos estavam diminuindo muito, estava muito difícil fazer esse retorno e começou um processo de medo, assim, né? Eu falei, poxa, eu vou pegar tudo e vou voltar para casa, não vou passar uma pandemia que sabe lá quando que vai acabar aqui em Brasília. E vou falar com o ministro Onix, peço para ele que iria sair, iria me deslocar ali, que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas estava pedindo a exoneração e ele não aceita. Ele fala o seguinte, primeiro me ajuda a fazer a criação do auxílio emergencial cedido para a Casa Civil e depois a gente conversa. Bem, é uma missão, é a questão do auxílio, vamos fazer rodar isso daqui. Estava cedido para o Ministério da Cidadania, conseguimos fazer rodar. Tinha um grande amigo chamado Antônio Barreto, que era fora de série, era o secretário executivo da Casa Civil. Hoje ele é diretor do Banco do Brasil. Depois passado o auxílio emergencial, feito, criado em tempo recorde, varando madrugadas. Eu vou falar com ele de modo definitivo. Tinha acabado de assumir o ministério à época. Vou falar com o general Braga Neto, peço a exoneração e eles não aceitam, não publicam a exoneração. Eu vou falando por quê, né? Não. A gente vai tentar uma última cartada para você. Você quer trabalhar direto com o ministro, quer ser assessor especial dele, chefe de gabinete, ou quer ser o elo do esporte? Aí me balançou. Aí me balançou. Aí mexeu com a paixão daquele menino de 14, 15 anos que poderia fazer a transformação
do esporte do Aí Brasil. a noiva vai ter que esperar um pouquinho. Não, ela já estava lá, e pelo menos estava tranquilo. Tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Mas eu sou um cara tão sortudo, mas tão sortudo, do que acabo aceitando essa posição, era o elo mesmo, e aí eu tenho algumas pessoas na Secretaria Especial de Esportes que são fabulosas, todos que trabalharam comigo durante esse período, mas principalmente quero citar o secretário Marcelo Magalhães. O que ele, esse sujeito, tem feito no esporte do Brasil, está sendo feito uma revolução. Deu carta branca, deu autonomia, e a gente começou a fazer um processo de transformação muito sério e muito forte no futebol. O que eu via? Qual que era o diagnóstico? Bem, é uma secretaria que não tem orçamento público. Então, você não vai pegar dinheiro público e colocar no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo. Não tinha nada. Mas você tinha que fomentar através das instituições, através das prefeituras, através dos clubes e fazer com que a classe fosse muito unida dentro de um propósito principalmente educacional. E no topo da pirâmide a gente precisava fazer uma renovação legislativa, porque o futebol até então era um esporte de privilégios e privilegiados. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, era um nível dentro da preferência, dentro da entrada dos governos, depois os fora do eixo, os da segunda divisão, e a gente estava vendo algo na base da pirâmide, ou embaixo da base da pirâmide, que Brasília nunca se deu conta daquilo que era possível e daquilo que era permitido. Ninguém nunca, jamais, ousou questionar privilégios que você tinha de grupos de mídia. E aí veio a pandemia, por isso que eu falo que eu sou um sujeito de absolutamente sorte. Não fui para um jogo de futebol como diretor nacional, porque era proibido o acesso. Mas que a gente precisava primeiro fazer o futebol voltar. O futebol estava suspenso e a gente começou, junto com a CBF, junto com os clubes, a fazer protocolos de segurança de bolha. Mas o que acontecia? E aqui no podcast a gente tem um tempo maior, eu posso explicar. Os grupos de mídia estavam ganhando dinheiro sem transmitir o futebol. Porque estavam passando reprise, não precisavam pagar o valor do jogo ou das transmissões, ganhando dinheiro nas reprises, e você não tinha concorrente. Você estava em casa, você não tinha o que ver. Você não tinha atração, você não tinha produto. Então, para eles, estava muito cômodo não passar. E você tinha algumas travas de, primeiro, um problema financeiro dentro de um grupo de mídia majoritário do Brasil. O segundo problema era o seguinte: os clubes eles tinham um problema de concorrência. Então, você tinha um grupo de mídia que era o maior do Brasil. Você tá até o nome, você tinha a Rede Globo, que monopolizava praticamente todos os jogos e precisava pagar. E você tinha clubes que, Flamengo, eu não aceito o contrato com a Rede Globo porque eu acho que eu consigo ganhar muito mais. Então, peraí, vou fazer algo que eu tinha projetado lá em 2010, 2011, ainda na faculdade. Para dar liberdade. E aí a gente faz a edição da MP do Mandante. Isso graças a um presidente muito corajoso que compra essa briga contra o maior grupo de mídia da América Latina. Então, olha, o desenho é esse. Eu acho que dá para fazer uma legislação assim. O que vocês acham? Olha, ok, uma tá liberado. Oh, Foi. show de bola. A redação foi minha. Eu assinei embaixo quando eu vi, percebi, gostei da atitude dele e disse: se é comendo do esporte, nós vamos fazer. E eu aceitei a proposta aí hoje. Assinou Pedro embaixo. Mandante é Literalmente. muito importante para o país. Ok? Agora me explica um ser de 30 anos fazer isso. A Não, é nível um gênio, federal. é um gênio. Sabe que eu tava conversando com a tua mãe esse final de semana? Aí ela me contou de uma situação que ela falou que você devia ter uns 7 anos. Teu pai deu um dinheiro pra você. Ela falou assim, devia ser na época, tipo, uns 10 reais. Vocês estavam na praia, devia ser, tipo, uns 10 reais. Aí, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, né? Vai comprar jornal pra ler. Meu Deus do Com céu. 7 anos. Sério Eu isso? gostava. Você foi comprar a Folha de A São Folha de Paulo. São Paulo, e... a Gazeta do Povo quando tinha. Olha isso, ó. Porque Na praia. Na praia demorava para chegar a Gazeta, né? Chegava sempre umas 11 horas. Eu ia lá comprar jornal, ficava lendo jornal Com ali na 7 praia. anos. Entendendo Aí explica, talvez, né, a cabeça desse ser aqui, né? Diferenciado mesmo. Mas Diferente do irmão dele, que com 7 anos ficava na escola no tapa na bunda das professoras. não fala, dá problema. Tem uma história dessas, piá safado. Neto fora de série. O Neto é demais também. E esse também logo tá na política, viu? É. Ele- não, o Neto nunca gostou. O Sério? Neto nunca gostou. Nunca. Tem uma cara que fica te olhando, você olha pra ele e fala, cara, esse cara aí. Não, nunca. O Neto Ele é o não mais gosta. novo, não? Não, o Neto é do meio. O Neto é...
é fora de série, o Neto é um gênio. Não, eu Neto- brinco porque tem uma história, uma professora me contou, até porque a sua mãe tá falando isso, que o Neto era terrível na escola. Falou, esse pião um dia passando de boa, ele buf, deu um tapa. Ele passou. Piazinho, que 4, 5 anos. 4, 5 anos. É, 4, 5 anos. Falei, meu Deus, ninguém aguenta esse piá. Não, ele era terrível. Ele era terrível, era terrível. A Hoje professora tá bem contando era risada. bem mais calmo, bem mais tranquilo. E o Neto é o seguinte, o Neto ele é gênio naquilo que ele faz. Mas nunca se envolveu na parte pública. Eu até trabalhava desde pequeno, porque você veja... nasceu em berço político. Nasci, graças a Deus. O vô Emídio Pianaro é meu bisavô. O tio Emidinho é meu tio-avô, de parte materna. E de parte paterna tem o meu bisavô, que é o Domingos Pupo, que foi vereador, meu avô, que foi 3 vezes prefeito, meu pai, que foi 3 vezes prefeito. De grupos Como que políticos não vai? distintos. Imagina. Não, mas é isso. Mas você gosta da política? Eu não sei se eu gosto, eu nasci dentro, né? Mas eu nunca me coloquei como protagonista e como. aprendeu já aprendi desde pequeno. É. Nasci praticamente dentro de um comitê, né? E O que dentro você das nossas- lembra, será, de política quando você era criança? Só assim, vendo campanha. teu avô Só e... campanha. As primeiras lembranças que eu tenho é da eleição de 92, que era uma eleição do meu tio-avô contra o meu avô. Era o tio Emídio. Ah, sim! Era o Emídio verdade, que ganhou a Emidinho. eleição contra o meu avô Nilton. Qualquer um que verdade. ganhasse tava bom, então. Tava em família, né? É E verdade. daí eu lembro que... Mas por que a minha avó Nete, irmão do tio Emídio, não vai votar pro meu avô Nilton? Era muito difícil assim. entendia. Porque é irmã. Mas como assim, irmã e vô e tal? Imagina uma Confusão, criança de 3, 4 aham. anos, o nó que isso daí dava na minha cabeça. E as memórias mais afetivas que eu tenho também são dentro de comitês, são com as pessoas em volta, com a casa cheia. Isso me deixava muito feliz, assim, me tranquilizava muito o coração. Depois, em 96, a campanha do vô, aí lembro muito mais, né? Era a campanha do vô contra o Dé, que o vô fez acho que quase 60% dos votos na época. Foi uma votação muito expressiva, histórica. Lembro do mandato do meu avô, aí visitando ele dentro do gabinete do prefeito. A prefeitura era no antigo, do lado do CIOSP, onde tem o Reino da Loucinha. Até bom falar, porque muita gente que está ouvindo aqui nem era nascido na época. Então eu me lembro bem ali, ficava ali na Rua Centenário. Depois teve uma eleição que me marcou muito, que foi a eleição do meu pai como deputado. Essa 98, 25225, e eu achava a coisa como muito grandiosa, e eu só pensava, mas será que eu vou poder superar aquela eleição do meu pai? Porque para mim, eu 8 anos de idade, achava aquilo tudo magnífico, tudo gigantesco. Ele não foi eleito, né? Não. Fez uma votação proporcional aqui em Campo Largo gigantesca, mas eu acho que ele totalizou, eu devo confirmar isso daqui, mas eu acho que ele totalizou 21 mil votos à época. Mas era uma eleição muito expressiva, assim. Em Campo Largo, eu acho que foi algo em torno de 13, 14 mil votos. Muito parecido com o que proporcionalmente a gente fez hoje. Depois teve a votação do vô de reeleição. Aí foi a primeira decepção grande assim na política. Poxa, o vô não ganhou a eleição. Por quê, né? Meu vô é tão super-herói para mim. Como é que as pessoas não conseguem entender e dissociar esse vô herói do político? Né? Do político que precisa ser alvo de crítica, de contestação, de embate, de combate, de luta. Aí vem a eleição de 2002, o vô lança candidatura, não vai tão bem. 2004 vem a campanha do Edson Basso também, que a gente participa, e é a primeira eleição do meu pai como vereador. E aí que o Zico estava já dentro do nosso convívio. 2006, aí meu pai é lançado como vice-governador, ele faz uma gestão dentro da presidência da Câmara muito bom, era do Rubens Bueno, daquela campanha do Voto Limpo, e era a terceira via da época, né? Mas aí eu já estava dentro de uma situação política muito maior. Você sabe, desde pequeno eu lia jornal. Eu era combativo dentro da escola. Os professores, eu acho que... Um abraço para todos os meus professores, principalmente Que aguentaram. de história e de geografia, que teve um aluno que contestou bastante, principalmente quando colocavam pautas da esquerda e que Nossa muitas vezes fui Senhora. tirado da sala É por mesmo? importunar, desde pequeno.
A aula de história e de geografia eu contestava demais. Sério? Sério, porque eu não aceitava com que o professor ali colocasse uma visão ideológica dele e não me deixasse contestar aquilo que ele estava falando. A gente tinha professor... Hoje a gente fala em escola sem partido, o pessoal grava filme. Eu tinha professor que vinha com boné, camisa do MST da aula, naquela época. Sério? Caraca. Para se ter ideia, naquela época, aquele meu ensino, aquele nosso ensino que a gente tinha, eu ser considerado um liberal e eu falar que eu era um liberal, para os professores era a mesma coisa que eu falar que o aluno ali era um nazista, né? O neoliberal, o privatizador, meu Deus do céu. Então hoje você quebrou esse estigma, né? Hoje você debate o livre mercado, hoje você conversa com outras pessoas, mas era absolutamente criminalizado algumas pautas anti-Estado, que era o que eu sempre Como que você defendi. vê a questão de críticas pelo jornal? Eu acompanho isso, né? A questão de críticas pelo sobrenome. Que tem gente que fala assim, é sempre as mesmas famílias que estão disputando, é sempre essa troca de poder entre as famílias aqui em Campo Largo, né? Como que você vê isso e talvez, assim, se conectar ao seu sobrenome ou não ser só o seu sobrenome? Não, pelo contrário. Eu acho que o sobrenome é algo que eu tenho mais absoluto orgulho. E o orgulho, não na essência da palavra de ser orgulhoso, de ser alguma coisa snob. Pelo contrário, eu Pela acho que meu história pai... do teu Pela sobrenome. história. Eu acho que a história do meu pai e do meu avô, ela me dá uma responsabilidade do tamanho do mundo. Ou seja, eu não posso, não devo e não quero macular em nada, arranhar em nada tudo aquilo que foi feito. Muita por eles. responsabilidade. Porque se eu faço alguma coisa, principalmente agora, é um risco enorme de uma história que foi escrita. A gente estava comentando, meu pai dizia, e esse é um estudo que a gente compartilhava até do Arno Keller, que foi um professor e um mentor meu dentro da Alemanha, que dentro do processo eleitoral você tem 3 tipos de vitória. O meu professor era o Arno Keller, o do meu pai era o Peter Schroeder. E as duas formações foram muito parecidas. O primeiro é o processo eleitoral que você tem. Urna, ganhou, perdeu a eleição. Quem ganhou, quem que perdeu. O segundo processo, depois do eleitoral, é o processo político. E eu acho que é o processo político que diz e conta muito da eleição que a gente fez hoje. Independente de ganhar ou não ganhar o mandato, o que vai ficar foi a votação histórica e expressiva que a gente fez, o momento político e o que isso vai caracterizar pelos próximos movimentos locais aqui. Então, o processo político é o poder também moral. Quem tem um poder, quem defende propostas, quem defende a administração, quem defende pessoas, o que cada um defende, esse é um processo político e ideológico que ele não depende da eleição. Ele é medido dentro da eleição, mas ele não depende. É política, é luta diária sobre a polis, né? Sobre a construção social que você tem. E o terceiro é o processo histórico, que é o que aconteceu com o meu pai depois que meu pai faleceu. E só depois que meu pai faleceu, acabou-se o processo eleitoral, e foi muito recente ao falecimento dele, acabou-se o processo político e fica o processo histórico de toda a construção que ele fez. O meu processo eleitoral começou agora, o meu processo político acho que começou há pouco tempo. O meu processo histórico, eu vou ter que concluir a minha vida pública para se medir aquilo que a gente fez para o Brasil e a história que vai ser contada para os nossos filhos. E a história do meu pai, o processo eleitoral, o processo político e o processo histórico foram muito rápidos, né? Acabou o processo eleitoral, terminou, por razões óbvias, o processo político e terminou também o processo histórico. Então, isso foi muito forte. Então, para mim, é uma responsabilidade do tamanho do mundo essa questão do sobrenome. Porque não é uma história que eu carrego muito do meu pai, é uma história que eu começo a carregar a partir de agora, mas defendendo sempre os valores e as pautas e a história política do meu pai e do meu avô. Vou confessar aqui para vocês uma coisa. Evidentemente que eu falo que a política é uma missão. A missão a gente não se omite, não se acovarda, a gente se faz presente. E a missão tem começo, meio e fim, e a gente tem que se fazer presente dentro de alguns aspectos. A missão era, Campo Largo tem 50 milhões, 92 praticamente mil eleitores. Campo Largo não pode ficar sem ter um deputado. Até estava falando com um amigo deputado federal eleito, ele me disse o seguinte: essa foi a eleição das bandeiras. Eu falei, você tem toda a razão. Por quê?
Porque teve o delegado que se veste como delegado dos anos 40, e bandido bom e bandido preso, o sujeito que se veste como soldado, tal, camuflado de guerra, o sujeito da pauta animal, o sujeito que invadiu a igreja, que colocou toda a questão do racismo estrutural na sociedade, conseguiu se eleger, defensor de pautas feministas, defensor de pauta de arma, inclusive um amigo meu que se elegeu dentro do PP foi o César Mello, com essa única e exclusiva pauta. Eu falei, você tem toda a razão. A minha pauta foi a defesa de Campo Largo, do esse é nosso, da nossa região, do voto útil, do porquê, da necessidade da gente trazer recursos para cá na ordem de 50 milhões de anos. E isso me fez crescer muito aqui. Muito, muito, muito. E essa pauta é a missão que me leva e que realmente eu acreditei. Mas a motivação pessoal dessa eleição era também para fazer uma homenagem para o meu pai. Independente do resultado. Independente do resultado. Porque eu nunca me projetei como alguém dentro da vida pública. Eu tinha o Neymar na minha casa. Eu tinha meu pai que era absolutamente fantástico, né, prefeito Marcelo? Você falando assim, olhando aqui de cima, eu fico até sem palavras. Mas tudo que ele falou é verdade. Então, Só posso agradecer. E eu nunca ia pedir para o meu pai para que o meu pai me lançasse candidato, por exemplo, para um cargo público, para alguma colocação, para alguma coisa do tipo, porque não era algo que eu projetava, algo que eu queria e algo que eu esperava. Quando veio o falecimento dele e quando eu me sinto... Então a gente volta ali a história de Brasília. Aí, quando faleceu meu pai, olha, vocês não aceitaram a minha exoneração lá atrás. Mas agora não tem como fazer. Eu preciso voltar para Campo Largo, eu preciso estar do lado da minha família, eu preciso estar do lado da minha terra, eu preciso estar do lado da minha gente. Mas o que você quer? Você tem alguma aspiração política? Não, não tenho. O que eu quero é respirar o ar de Campo Largo. Quero ficar do lado das minhas pessoas. Eu não aguento ficar aqui em Brasília. Volto, vem o falecimento do Germano. E eu acabo assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também. Uma pasta importantíssima, e aí que eu me aproximo muito da Dani, que era Desenvolvimento Econômico, Turismo e Assuntos Interfederativos. Interfederativos colocou lá. Mas deixa eu te confessar, quando eu fui entrevistar ele, você já vem com preconceito, né? Assim, que eu vou entrevistar um menino, 32 anos, né? Vai assumir uma secretaria. Eu falei, pelo amor de Deus. Onde você pôs já a cabeça? vem com o julgamento. Eu falei assim, é só porque é o filho do... É filho do Marcelo, é o sobrenome. Mesmo, né? Aí a hora que eu começo a conversar com ele, eu fico assim, ó. Porque daí, tipo, ele deu um banho. E assim, eu tô acostumada a entrevistar muita gente. Em todos os níveis e diversos cargos, e tanto de empresas como o setor público, assim... Eu falei, meu Deus, o menino deu um banho. Eu falei assim, não é à toa que ele já passou. E eu ficava sempre espantada com a história que ele já tinha construído a nível federal. Então, assim, não é... E ele fala muito igual o Marcelo, assim, é engraçado, assim, a forma com que ele coloca. Nossa, daí ele cita nome, ele cita data, ele lembra de tudo. Cara, Fala, eu ficava observando os vídeos dele na campanha, falei, meu Jesus. Nessa campanha era um caos. Dava um ruim, cara. É impressionante. Um ruim bom, né? Aquele ruim bom, assim. Mas e o nível de inteligência, de interesse e de conhecimento de tudo. Eu lembro, eu ia lá na prefeitura e a gente sente muita diferença, né? Eu ia lá na prefeitura fazer uma matéria específica de um assunto lá com o Marcelo. Mas o nível de conversa, ia longe. Eu passava do tempo, assim, porque daí ele explicava sobre tudo e num nível de humildade e realmente explicar mesmo, assim, a visão dele, o que ele entendia sobre aquele assunto e argumentar. E aí você começa a respeitar aquele profissional ainda mais. Independente do que falam por fora, mas não, primeiro conheça para depois julgar. Para daí depois julgar. E o julgamento, te digo, o julgamento, ele é inevitável. Sim, inevitável. Mas você deve passar por isso todos os dias e vai olhar a rede social e vai ver que o julgamento é inevitável. Mas a gente... Mas é numa situação de preconceito mesmo, né? De você julgar sem conhecer. Eu vou perguntar para você, Dani, uma coisa. E aí vem a questão do sobrenome. Se o meu sobrenome fosse Cristiano Souza da Silva, alguém contestaria um pouco eu assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campo Largo? Talvez um pouco por ser novo, mas muito menor. Não, mas com o currículo apresentado, olha, era diretor nacional de futebol, assessor direto da Presidência da República. Daí não. Advogado, pós-graduado, especialista em direito público, direito administrativo. E aí que você tem que se provar ainda mais com o teu sobrenome, né? Sim, por isso que eu falo. Não, talvez não seja... por isso que eu falo, você tem um bônus, que é um processo, um pouquinho de conhecimento, mas também um preconceito sobre, são os barões. Gente, peraí.
Se alguém tiver um currículo melhor que o meu aqui hoje, eu entrego o cargo na hora. Isso Eu aí. entrego o cargo na hora. Porque eu fiz um sacrifício... Tenta argumentar com ele pra ver se vai dar alguma coisa. Ah, Não, verdade. Não vai dar certo. Eu fiz um Não. sacrifício pessoal, financeiro, até um sacrifício político, familiar, para vir para cá. Eu saí de uma posição de extremo destaque no governo federal, de extremo destaque de projeção pessoal, financeira e profissional, saindo da Secretaria Nacional de Futebol, porque eu tinha convites para trabalhar no Brasil todo, e eu acabo vindo para cá por um compromisso e por uma missão. E aí a missão não era voltar para o poder público, era ficar ao lado da minha família. Passa um mês e pouco, acontece o que aconteceu com o Germano, da forma que foi e eu num processo de luto. Eu falei, bem, é uma missão, eu preciso tocar isso daqui, nem que seja por um tempo determinado, nem que seja por uns 10, 12 meses, até a situação da pandemia estar estabilizada. E esse foi o acordo e o compromisso firmado com o prefeito Maurício. Ele falou, ó, vai, vem. Eu declinei algumas vezes do convite até que E me já tocou chegou muito. fazendo a diferença, que foi aquele plano de retomada, né? Isso, porque a gente pensou bem, se é o plano de desenvolvimento econômico, ela vai bem ao encontro daquilo que eu estava sentindo no momento. Não era só o Cristiano que estava no luto de ter perdido um pai, mas a cidade estava no luto de ter perdido um prefeito. E todos estavam de luto de ter perdido um irmão. Inclusive, muita gente que era adversário político, mas amigo pessoal. Porque sempre teve o respeito, sempre teve a conversa, sempre teve o diálogo, sempre teve... E a cidade sentiu muito, né? Muito. E daí eu falei, bem, a única forma que tem para eu contribuir para socialmente a gente sair do luto é a gente parar de pensar um pouquinho na pandemia e a gente pensar no desenvolvimento econômico da cidade. Como é que a gente vai desenvolver preparar. isso? Primeiro, a secretaria, eu deixei de lado a parte da diretoria de desenvolvimento rural. Falei, olha, isso daqui está muito mais relacionado ao meio ambiente da cidade do que uma secretaria de desenvolvimento econômico. Não tem nada a ver. Então vamos fazer essa separação. Ah, mas vai abrir mão de alguns cargos que estão... Vou. Eu acho que a secretaria ela precisa ser eficiente e complementar. E a Secretaria de Desenvolvimento Rural ela precisa ir para a expertise de quem tem o conhecimento técnico para tal. E foi, e deu certo, e está indo bem. E aqui a gente precisa focar em algumas coisas. Primeiro, se o prefeito tem essa dificuldade, até porque não imaginava assumir a prefeitura de relacionamentos externos, eu vou fazer esse relacionamento e todas as pautas que ele tiver em Brasília sou eu que vou abrir para ele. Assim como um deputado faz. Então eu trabalhava com ele para ministro João Roma vem aqui falar com o prefeito, precisa de alguma coisa, secretário X, ministro Onix, ministro Tarcísio. Teve um dia que ele até fala nos discursos, teve um dia que ele me levou para falar com 5 ministros, levei mesmo, para falar com o ministro do Turismo, porque conhecia de Brasília, né? E todo mundo me respeitava muito lá e a gente tinha as portas abertas e encaminhadas. Depois eu fui para... são essas 3 partes. Depois era o turismo. Para mim, eu só acreditava no desenvolvimento econômico como uma forma indutora do turismo dentro da cidade. A gente via aqui, peraí, tem a pandemia, as pessoas estão começando a retomar a saída de casa, mas elas estão indo para lugares mais afastados dos grandes centros, com ar livre e sempre pegando um pouquinho de estrada, ou seja, no mínimo 30, 40 minutos de deslocamento de carro. Opa, peraí, eles estão indo para Vitimarsum, eles estão indo para São Luís. Não. Estão voltando aqui. Vitimarsum, São Luís do Purunã. Opa, peraí, a gente tem alguns tesouros preciosos aqui. A gente tem a rota da Colônia Mariana, a gente tem a rota do Dom Pedro ali, do Figueiredo ali por cima da Colônia Polonesa. A gente tem a rota de Bateias, a gente precisa explorar isso. Para explorar isso, a gente precisa qualificar os empreendedores. A gente não pode fomentar o turismo dentro do poder público achando aquilo que pode. A gente precisa qualificar todos eles dentro de um processo de um grupo do turismo dentro de Campo Largo e fazer com que o nosso público preferencial seja o público de casa da região metropolitana de Curitiba. E a gente está falando de um universo de 6 milhões de pessoas que estão aqui num raio de aproximadamente 30 quilômetros daqui. Vamos trazer o pessoal da Araucária, vamos trazer o pessoal de Curitiba, vamos trazer o pessoal de Fazenda Rio Grande, de Pinhais, e começou a crescer isso muito na pandemia, para que eles não vão até Balsa Nova, até São Luís do Purunã, até Vitimarsum, mas também venham para cá. E o terceiro era o desenvolvimento econômico. Do desenvolvimento econômico era a seguinte missão: a gente precisa fazer um plano de guerra. Se a Covid é uma pandemia, a gente precisa fazer uma campanha de guerra mesmo, em que todas as áreas precisam estar juntas e colocar o que cada uma pode fazer para oferecer para o desenvolvimento econômico da cidade.
desenvolvimento econômico, daí o que a educação pode fazer? Ah, não, a gente vai fazer escolas empreendedoras e vai fomentar isso. Ok, ótimo. O que a ordem pública vai fazer? O que a Secretaria de Finanças vai fazer? Não, a gente vai fazer o Refis. O que a Secretaria de Governo vai fazer? O que a COCEL vai fazer, por exemplo? Não, a COCEL vai ampliar as linhas e vai fazer um Natal interessante para a gente fomentar o comércio no final do ano. Sem contar as linhas de crédito que a gente conseguiu trazer, ampliando muito mais, incentivando o empreendedorismo, trazendo o Sistema S para perto, trazendo a Sejuf do governo do estado para perto, para a gente fazer essa qualificação muito pesada no decorrer desse tempo. E os números mostram que Campo Largo foi a cidade de 150 mil habitantes que mais gerou emprego num tempo de pandemia no estado do Paraná. A gente bateu praticamente o recorde histórico aqui no município. Nunca se gerou tanto emprego e principalmente nunca se gerou tanto emprego num ano de pandemia, que foi o ano de 2021 para cá. Então, para mim, foi algo... Foi um marco no governo do Ratinho também, foi. isso como um todo. Mas né? Campo Largo passou. O Paraná avançou. Paraná é o estado Campo que Largo trabalha. acompanhou esse ritmo. Passou. E... Campo Largo puxou o Paraná para cima. Não, show. Campo Largo, Pinhais e teve mais uma cidade. Para você ter uma ideia, a gente teve mais 2.200 empregos gerados, 2.207, alguma coisa assim. Ponta Grossa teve 300 empregos gerados em um ano. Estou falando de uma cidade de 150 mil habitantes, estou falando de uma cidade de 400 mil habitantes. Aqui é 100 quilômetros do lado e tal. Então, era para avançar, e era para as cidades crescer da pandemia e começar a pensar. Por exemplo, para a gente teve algumas disputas internas, administrativas, para liberar a Taça Cidade, que virou Taça Marcelo Pupi, porque também precisava sair de casa e ter um convívio social. A pandemia também é isso, né? Também nos afetou o relacionamento social, o relacionamento econômico, o relacionamento esportivo, relacionamento inclusive de saúde para a gente praticar esportes e tal. E isso que para mim, eu tenho um peso muito pesado, que eu perdi meu melhor amigo, meu mentor, meu mestre, meu pai, por conta da pandemia, né? Então, e a gente tentou fazer todo esse trabalho de desenvolvimento, até que veio março, né? Em março, aí a gente precisou tomar uma escolha, precisou aceitar esse desafio, e eu fui aí naquela missão que a gente precisa se fazer presente, não pode se omitir, não pode se acovardar. Deu certo o plano, deu certo aqui em Campo Largo, me tornei um pouquinho mais conhecido, mas ainda muito menos conhecido do que eu deveria ser como candidato. Mas eu não posso deixar de prestar uma homenagem para o meu pai e prestar uma mensagem para o meu município, independente daquilo que aconteça. E aí vem a pauta, vem a bandeira, vem aquilo que a gente traz. Só que é o seguinte, gente, eu preciso dar o tiro certo. Eu não posso ir para um partido que eu não tenha a mínima chance de viabilidade eleitoral. E aí eu começo a fazer estudo, começo a conversar, começo a analisar. E o partido que eu queria ir foi o partido que eu fui, desde o começo. Desde o começo. Lá atrás, quando eu voltei para Campo Largo, a primeira ligação, o primeiro convite que eu recebi foi da Cida Borghetti, junto com o Ricardo Barros. A Cida me falou: Pupi, o que você acha de ser deputado? Pupinho, o que você acha de ser deputado? Eu falei, olha, era um domingo, 11 horas da noite. Olha, governador, eu não sei, a gente está vendo, está analisando ainda todo o cenário, mas acho que é uma possibilidade que a gente precisa analisar. Troco o telefone na hora. Pupi, aqui é Ricardo Barros, eu quero falar com você 6h30 da manhã. Vocês me ligam 11 da manhã, eu faço 6h30, mas pensou o quê? 6h30 da manhã, eu quero você lá no Progressistas. Meu Deus do céu, o sujeito é o líder do governo Bolsonaro, quer falar comigo, alguma coisa tem, né? Fui. E aí se faz o presente, se faz um tapete vermelho estendido, assina a ficha. Eu falei, mas calma, né? Eu acho que a gente precisa ver, precisa analisar. Naquele tempo ainda existia o PFL, eu nunca saí do Democrata, eu sempre fui o 25. Eu preciso ver o que está acontecendo e preciso ver o que o partido quer, pensa e tal de mim. Acontece que o partido acaba, né? O partido vai para a fusão. Quando o partido vai para a fusão, eu vejo que eu não quero ficar no União Brasil de forma alguma, eu via muita dificuldade ali dentro. E aí ficou entre o PSD, principalmente, e aí era a possibilidade de chapa. Quando todos os deputados migram para o PSD, eu falei, bem, a chapa ficou muito difícil, ficou muito pesado.
E aí o governador me faz indicação. Então por que você não vai para o PP? Mas é tudo que eu queria. Eu peguei, saí do Palácio de Iguaçu e assinei a ficha lá pelo dia 30 de março. Estava praticamente saindo da administração. E, enfim, acertei isso daqui. Foi o convite feito, convite cumprido, festa de filiação e minha exoneração para começar a trabalhar e trilhar um caminho de 6 meses nessa construção política. E quando a gente fala desse voto local, né, a Folha e a Cicla abraçaram a campanha do voto em Campo Largo. Porque, assim, com quase 92 mil eleitores, a gente tem total condições de eleger até 2 deputados, né? O que você acha que falta, Pois Cristiano? é, isso eu queria saber. Marcelo, o que precisa para a gente mudar esse cenário? Eu acho que... Você sabe o que falta? Eu vou falar. Para eleger um deputado, faltou a taxa de abstenção ser um pouquinho menor. Não faltou nada, gente. Mais uma eleição. Mas você acha que esse revanchismo local que tem que existe o revanchismo local, a gente sabe disso, né? Quem vota nesse não vota nesse. Mas eu acho que a hora que chega para deputado federal e estadual, o pessoal que falta um discernimento, falta o quê? Porque, cara, a gente tem que esquecer as indiferenças políticas locais e pensar num bem comum. Que é o bem comum que o teu avô sempre falava pra mim. Ziquinho, ó, lá existe um bolo, Ziquinho, e eles cortam esse bolo. Se não tiver um representante de Campo Largo, não pega a fatia pra trazer pra cá. 50 milhões ano. Eu comecei a falar desde o começo e começaram a copiar, mas da onde que esse menino tira 50 milhões? Bem, o orçamento do Estado é 54 bi. Se a gente tira 5% de custeio da Assembleia, inclusive de indicações de emendas, e a gente divide por 54 cadeiras, é um número mágico de 50 milhões que você traz de recursos diretos para cá, sem contar os recursos indiretos, obra e o poder político para você conseguir fazer com que tenha esse acesso. E aí eu comecei a construir, comecei a bater muito forte na bandeira aqui do voto local. Uhum. Talvez seja uma bandeira que possa até ter me restringido a área e campo de atuação. Talvez se a minha bandeira adotada fosse do futebol, eu pudesse pulverizar meus votos no Paraná inteiro. Mas me pergunto se eu me arrependo, gente. Não. Era conscientizar o povo, a terra e a gente. Conscientizar o povo e a terra e a gente. E eu sabia que ia existir candidatos locais, principalmente porque essa eleição bateu recorde de candidatos. Você vê o partido com grandes centros, os caras falam, inventam. Mas é o seguinte, dentro do mesmo processo. Há concorrentes, eu tenho 900 concorrentes. Há adversários, que quando você tem, por exemplo, uma cadeira de prefeito, é uma cadeira só, às vezes um concorrente pode virar um adversário público. E há inimigos, e que eu nunca tive e nunca quero ter dentro da vida pública, mas que algumas pessoas me viram com o crescimento, com o desespero, revanchismo e inimizade. E aí passou a ser, acabou a eleição de deputado, que a gente concorre com 900, e teve gente que achou que eu era o único candidato, e começou a bater um desespero muito forte. Mas eu não entendi esse processo como início, meio e fim dentro de uma campanha para deputado. Era o Voz de Campo Largo que precisava ecoar para todo o Paraná. Era eu achei interessante, né, que eu falei para você que a quantidade de candidatos que a gente tem na cidade acaba dividindo os votos e diminui a possibilidade de uma eleição local. Mas você acredita que não? Não. O voto que não é, até por conta disso, né? Quando a pessoa vem e começa a bater, peraí. A rejeição dessa pessoa começa a crescer enormemente porque você não vê mais proposta e você começa, e eu começo a aglutinar. Política é a arte de você somar, né? E se tem pessoas que não querem ali, que querem dividir, que não querem vir de jeito nenhum e que estão te rejeitando, elas vão com todos menos com você. Então elas vão com o cone da praça, mas elas não vão porque elas estão tão imbuídas numa rejeição sua, e a rejeição nossa vai ser muito pequena, como foi a votação dos adversários locais aqui, que significa isso. Bem, quem rejeitou o Cristiano foi para fulano de tal, não foi para alguém de fora. E o processo de fora é do desconhecimento. E aí você tem 3 núcleos distintos. Você tem o centro de Campo Largo, e eu faço mais votos aqui no centro do que meu pai fez na eleição vitoriosa de 2016. Mais do que na eleição de 2020. Faço mais votos em alguns colégios do que na eleição de 2016. Algo histórico no Paraná. Você tem a região da Ferraria. A região da Ferraria você tem um problema sério. É Curitiba. Curitiba. Então a gente começava a fazer 50, 60, 65, quase 70 votos por urna, mas não mais os 125, 130 que você fazia aqui. E aí dispersava. Porque a influência da TV e a influência de Curitiba ali
fala ainda muito alto. Conexão muito forte com A a ferraria. vivência também A muito em vivência, Curitiba. a vivência. Então você pega Tito Barrichello, você pega a Neile Prevot, você pega a Márcia Sulac, todo mundo ali dentro do mesmo processo. E você tem um interior que também não entra rádio e que a conexão também está deslocada um pouquinho do convívio social aqui, que baixou um pouquinho a votação, mas a minha votação foi muito expressiva. E o que a gente falou? O índice de abstenção tirou Campo Largo de ter um representante. Não foi ter 2, 3, 4 candidatos. A votação dos 2, 3 e 4 não foram expressivas, ou não seriam nunca para mim, eles ficariam dispersos entre os candidatos de fora. Foi a taxa de abstenção. Estava comentando aqui há pouco, antes de vir para o podcast, estava vendo e acompanhando a votação em outros locais do estado. Peguei como base Toledo. Toledo, no censo, vai dar praticamente o mesmo tamanho de Campo Largo de habitantes, vai dar cerca de 155 mil habitantes também. Toledo tem 7 mil eleitores a mais que aqui, 7, 8 mil, acho que bateu 101 mil. Campo Largo ainda tem muita gente que vota na Balsa Nova, fiz uma votação histórica na Balsa Nova. Fiquei perto de, pela primeira vez, ganhar de alguém da família Cury ali. Acho que, é verdade, fiz 1.200 e pouquinhos votos. Acho que fiquei a 7, 8, 12 votos do Alexandre Cury, que tinha o apoio do prefeito Zanetti. Então foi muito expressivo. Um abraço para o Matozinho, para o Ferreirinha, para o Clóvis, para todo mundo que acreditou nesse processo, para a Deise. E Balsa Nova foi muito forte a nossa votação. Araucária foi muito forte a nossa votação. Quase 1.000 votos em Araucária. Muito expressivo. Em Curitiba a gente conseguiu, também por conta dessa entrada, mais de quase 2.300 votos ali, né? Mas ficou concentrado aqui nesse núcleo, nesse universo. Muito por conta dessa bandeira que a gente colocou, do voto consciente, da necessidade e da defesa da minha terra, da minha gente e do meu lugar. Eu saí para conseguir algumas lideranças, algumas me deram alguma questão fora, mas o grotão dos votos estaria aqui, sempre esteve aqui. Né? Você está falando de uma cidade gigantesca. Mas aquilo que eu estava falando de Toledo, Toledo é uma cidade do tamanho de Campo Largo, com mais eleitores, porque muitos eleitores de Campo Largo não votam isso aqui, votam em Balsa Nova, votam em Curitiba, votam às vezes muito. E ela, Toledo é espalhado igual o Campo Largo, território também? Não. Mais concentrado e mais. Você não tem tantas cidades no entorno, ou seja. Isso é uma dificuldade, né? Você levar o Cristiano pro interior, que dá pra ir pra praia, mas não vai estar São Silvestre tão longe que é, né? E às vezes é complicado. Sendo mais centralizado é mais fácil. Às vezes a gente chega na praia muito antes de chegar no Quilombo, aqui em Campo Largo, onde eu fui. Isso é uma dificuldade, né? Onde eu fui, pedi o voto e tive uma votação muito expressiva. Mas é uma dificuldade. É uma dificuldade que você tem geográfica, né? Mas a dificuldade maior aqui foi a taxa de abstenção. Votos brancos e nulos. Campo Largo votou em Campo Largo. Isso não dá para negar. Até a votação dos adversários. A minha votação eu só perdi em Campo Largo. Do Bolsonaro, do Ratinho, do Lula e do Moro. Ganhou do Paulo Martins? Ganhei do Paulo. Cara, vou tirar sarro dele depois. Pode tirar. Por 1.000 votos, 1.000 e poucos votos. Aí, perdeu pro Cristiano. Ganhei do Paulo por 1.000 e poucos votos. Ganhei do Requião por 4.000 votos, mais ou menos. Pra você ver o tamanho daquilo que foi do voto aqui. Legal. Mas e daí vem uma pergunta. Não, mas só para concluir. Toledo, por exemplo, com uma cidade de 7 mil habitantes, 1.000 eleitores a mais, teve 10 mil votos a mais que Campo Largo e teve 17 mil votos praticamente válidos a mais. Válidos a mais. Ou seja, se você tivesse reduzido essa questão dos 17 mil votos para 7 mil votos, e você tivesse mais 10 mil votos válidos aqui em Campo Largo, e a gente tivesse como base 72 mil votos, a gente conseguiria, na proporção que a gente está, mais 3 mil votos. 3 mil votos daria a cadeira. E Toledo fez um deputado? Fez. Fez? Não. Toledo não fez, mas fez o primeiro suplente da minha coligação. Ah, legal. Tá? E possivelmente assuma desde o primeiro dia da gestão e a gente sobe uma cadeira também para cima da suplência. Pois é, a pergunta... Antes de você falar. Pode. Vamos agradecer aí o apoio da Sim, Demicon Campo a Demicon. Largo, que na realização de sonhos e ajudar no planejamento de vida, nós temos a Demicon aqui. Até político, Campo né? Se Largo. você quiser lançar uma candidatura, já faz Você consegue planejamento, consórcio sem juros, já faz um planejamento pra Sei que campanha. tem uma carta lá de serviço específica. Eu sei que tem de saúde, de cirurgia. Investe, de cirurgia não, plástica, de se viagem. Se investe em algo pra carro, você, depois você vende e imóveis. usa na campanha. Ali, claro, certinho, não tem problema. É planejamento.
Baita do planejamento. É, Estourar tudo em campanha não sei se é essa propaganda orientação aí que o Marcel vai dar. Não, eu tenho que perguntar pro Cristiano, ver o que ele acha. Ele vai dizer, não, vamos investir na Demicon, vamos sentir a viagem, quitação do imóvel, vamos investir no aí. seu futuro, para que você lá na frente, tá investindo agora, lá na frente você vai ter seu imóvel, pode alugar, pode ter uma renda extra, mas não invista na política. Aposentadoria imobiliária para ter segurança é uma tecla que eles batem muito mesmo, assim. Então, vai lá com a equipe, converse, eles vão dar orientação de acordo com o que você pode pagar por mês de mensalidade. Então, a Demicon, Isso é legal, uma comprar parcela que casa, cabe, né? apartamento, quitar dívida imobiliária, carro, viagem, tudo que exigir planejamento de vida. Viagem dos Estudo, sonhos. pagar estudo para os filhos. Então, a Exatamente. gente tem filho pequeno, ó, já sabe que vai gastar bastante. É, né, dona Marcelinha? Sabe-se lá quando você vai ver o podcast do papai, mas daqui a pouco já tá Ai, mexendo no coisinha YouTube, no fofa. Spotify. Aham. Passa muito Mais rápido. cedo do que Viu, imagina. filhinha? Procurar o Ademicon pra ver tudo Isso, tudo. vamos ver o futuro da Faculdade, Marcel. nem me fale. Isso aí, então faça essa pergunta. Agora eu deixo, Zico. Não, porque daí a gente vê uma votação expressiva, bacana, legal. Aí uma pergunta que tem que fazer pro Cristiano. Não sei se você pode, politicamente pode no momento, e se tem essa vontade de ser prefeito da cidade. Eu vou ser muito sincero, muito objetivo e muito do coração. Eu acho que até voltando um pouquinho atrás, o meu lançamento da primeira campanha era para fazer uma homenagem para o meu pai. E independente do tanto de votos que eu fizesse, eu precisava dar o meu máximo, eu dei o meu máximo. E nunca me imaginei na vida pública. Eu me imaginava sempre num contexto político em que eu não era o linha de frente. Eu era alguém do bastidor, eu era o cara do jurídico, eu era um coordenador de campanha, não necessariamente o candidato. Frontman. Nunca pensei isso, e isso só veio assim na minha vida quando eu acabei perdendo meu pai. Bem, eu vou fazer uma homenagem para ele também, acho que tem uma pauta necessária de Campo Largo, mas todos os votos que eu tiver, e que eu tenho e que eu tive, vão ser votos de homenagem e uma homenagem de coração ao meu pai Marcelo, e eu queria muito dedicar essa vitória a ele, e embora não fosse uma vitória eleitoral, a gente fala de algumas vitórias, fosse absolutamente expressiva. Falando das vitórias, primeiro, a candidatura já era uma vitória. Você escolheu um partido político grande que me desse essa questão e que a gente conseguisse contemplar todos esses apoios. Depois eu ganhar a eleição em Campo Largo também é uma vitória política muito expressiva. Meus concorrentes, você tem ali, você tem recall de candidatura a prefeito. E do segundo lugar da votação, para você ter ideia do tamanho da nossa votação, eu aumentei a diferença em praticamente 50% da eleição de prefeito, de reeleição do meu pai Marcelo, para hoje de uma campanha de deputado. A nossa votação aqui supera senador no mandato. Então bati o Álvaro Dias, bati o Paulo Martins, bati o Requião, quase ganhei do Moro, pode imitar o Moro. Meu senador. Quando eu perceber a votação expressiva, eu pensei, é um menino bom, né? Então temos que ter um olhar voltado a ele. Aqui juntos, pessoal da minha administração, está convidado a participar da minha administração. Obrigado, Juiz Moro. O meu candidato era o Paulo Martins, a gente fez campanha para ele, nosso partido estava apoiando ele. Retiro o que eu falei. Não, mas sempre teve um respeito assim, muito grande. Sempre. Então, novamente, mantém. Agora tá apoiando o Bolsonaro também, né? Ganhei do Requião, ganhei do Álvaro Dias, então... Meu Cara. Deus, né? Gente com cargo Sim. de eleição majoritária, a gente ganha no proporcional deles aqui. E dos adversários locais, se você somar todos os adversários, eles não chegam na votação que a gente fez. Se você somar todos, candidatos a deputados estaduais e candidatos a deputados federais de Campo Largo, se você somar todos, mesmo que você pode ter votado 2 vezes, você ganha ainda com um lastro. Caraca, muito interessante. Então esse é o tamanho da vitória política que a gente teve. Terceira vitória, bateu o recorde histórico de votos em Campo Largo na minha primeira eleição. Também é absurdo. Aí a gente começa a entender da votação que a gente fez aqui. E a última vitória, que talvez não tenha sido a vitória completa, que era ter o mandato, eu acho que a voz de Campo Largo foi ouvida no Estado. A gente está num patamar de suplência e essa suplência pode, a todo e qualquer momento, nesses próximos 4 anos, ser exercida.
Então a chance Me conta desse cenário aí de suplente. Você tá em que nível ali do suplente? eu estou como terceiro Terceiro. suplente do partido. Algumas candidaturas que imaginavam fazer mais de 40, 50 mil votos e o maior número de cadeiras não fizeram. Então a gente ficou na terceira suplência. Hoje o PP tem como suplente em exercício na Assembleia Legislativa o sétimo suplente. É cultural ao PP. Então a chance é real. É real. É muito E a concreto. expectativa, como que fica nesse sentido? Eu preciso ficar com o coração muito tranquilo, né? Eu não posso ficar refém de uma esperança ou uma expectativa da incerteza desses próximos 4 anos. São 5 cadeiras, é uma bancada muito considerável. A possibilidade de você ter um chamado logo, até imediato, para uma secretaria para o governo do estado, ou seja, você entraria logo na segunda suplência. E aí eu não sei se quem está na minha frente teria alguma interesse. É hoje deputado estadual no mandato, não sei se teria interesse e vontade de assumir uma suplência, e a gente ficaria... Podemos ter novidades. Podemos ter novidades. Não posso dizer tão imediatas assim, eu não sei o que pensa o governador do estado, eu não sei o que pensa o nosso líder Ricardo Barros. Qual a tua relação com o Ratinho? Muito boa. Tanto que está aqui, ó, gente. É uma homenagem ao governador. Bateu recorde de votos de Campo Largo, 74,90 e tantos por cento. Eu fiquei tentando me imaginar no lugar dele. 70% da população do estado aprovar o que eu estou fazendo. E mais que isso. Muito bom, hein? Muita 70% coisa. da população do estado, e aqui a gente bateu, eu acho que foi a cidade que mais ele bateu, assim, de mais de 100 mil habitantes, foi a votação de Campo Largo. 75%, gente. 75% aqui é na uma metropolitana. grande É uma expressão. vitória. Olha, e todo o material que eu fiz e que eu pedi para minha equipe fazer, todos tinham 55%. Porque é uma defesa de pautas, é uma defesa de valores, e era uma Aliás, defesa do Paraná. Ele tem uma Não pra visão trás. mais moderna de gestão. Muito, muito. Ele é fora de série. Eu de conhecido virei amigo, de amigo virei fã. E pode ter certeza que alguma questão ali, eu acredito que ele pense em Campo Largo, até por conta da expressividade da votação que a gente fez aqui. A gente mostrou muita força, gente. E hoje você, pela atual Mas- conjuntura do processo, você pode ser candidato a prefeito? Eu te dei uma volta. Ah, você não esqueceu, né? Eu tô aqui. Não, eu falo que eu não quero, não posso e não devo. Tá? Não quero, não posso e não devo. Não quero, não posso, não devo. O que eu quero para a próxima gestão é o seguinte: eu vou apoiar as pessoas que me deram a mão nessa eleição. E a gente fez o maior grupo político bom. da história. A gente fez o maior grupo político da história. E eu vou citar alguns vereadores aqui, o Luiz Chervinsky, eu vou citar aqui o João Freita, eu vou citar aqui o João da Água, a minha querida amiga vereadora Cleia, que eu tô com uma admiração extrema ao tanto que essa menina correu, se dedicou à nossa Essa menina é campanha. diferenciada também. Você conhece Eu bem? sou suspeita de falar porque ela é minha amiga não, ela pessoal, corre muito, assim, ela- né? Então, Mas eu daí- sou trabalha fã- muito, gente. Eu sou fãzaça dela, não é à toa que ela é reeleita. E ela vai trabalha. ainda nas Ela casas. vai em e todas tem as pôster casas. dela. Ela tem a As foto. mulheres recebem ela, assim, Ah, querida. Nossa. Ela tem a foto com todos os eleitores dela. Ela vai e visita as casas, Ela não beija na os época da cachorros na campanha. rua. Ela faz essas visitas durante 4 anos. Ela É. acompanha, ela tem um E contato não direto. é época de campanha, é sempre. É o trabalho sempre, dela. sempre. Você precisa ver essa menina nas fábricas, o carinho que as pessoas têm com ela. Essa menina é um fenômeno. Ela tem uma simplicidade, assim, também. E eu falo que é... a missão dentro da política são 3. A primeira é você ter honestidade, poder olhar no olho das pessoas e poder estar presente para fazer o processo com o conhecimento que você tem para você servir. O segundo é você saber fazer. Você precisa ter minimamente uma competência daquele cargo, da ocupação, daquilo que você vai exercer. Você não pode falar de coisa que não é da tua área, que não é da tua relação, que você não vai ter influência. O terceiro é você saber ouvir. Pessoa que sabe ouvir a população, ela vai saber fazer o que a população quer. Se a pessoa não souber fazer e não souber ouvir, ela vai fazer errado e vai fazer 2 vezes. Se a pessoa souber ouvir e ela não souber fazer, ela vai ser um incompetente extremo e um incompreendido, porque sempre vai buscar, sempre vai saber o que vai ser feito e nunca vai conseguir realizar, entregar aquilo. E ela sabe ouvir e sabe fazer. Ela sabe muito ouvir as pessoas. Sabe. Outra pessoa que sabe muito ouvir as pessoas é o meu querido presidente Pedro Baralci.
Esses Não são é o todo que fenômeno. chamam ele de homem do povo. É o homem do povo, do Itati, do Meliane, do Vila Glória, de toda Campo Largo. E um abraço, essa imitação, quero mandar um abraço pro meu amigo. Ficou muito parecido. Ficou bem parecido, né, cara? Alegria, né? Olá, Zico, tá Bom, querendo pegar teu lugar. não, mas é ótimo. O meu mas- amigo Zico Lamoura, acredito que depositou votinho de confiança nele no 11025 e no Pedro Lupião 1111, meu amigo. Pedro, querido amigo, ao Pedro, a toda a família, muito obrigado pelo apoio. Aprendi muito com o Pedro de trato, de relacionamento, de ouvido, de acolhida. O que esse homem sabe, aonde esse homem anda, para onde esse homem vai, é algo fabuloso, gente. O Genésio também, falar com a juventude, falar com o esporte, A falar câmera com a toda segurança. quase aí tava até apoiando. isso é legal, Foi, né? foi. Foi, né? E só num processo bem, eu quero apoiar alguém de Campo Largo. Partidos bem diferentes. É grande composição. Eu quero apoiar alguém de Campo Largo, eu quero apoiar alguém de Campo Largo, eu quero apoiar alguém de Campo Largo. E o choro deles. E eu via como uma vitória a nossa votação. E eu saí pra casa, eu olhei assim, todo mundo chorando em lágrimas, em prantos. Eu, meu Deus do céu, eles que perderam a eleição pelo jeito, não fui eu. Porque a nossa vitória foi muito expressiva. E o meu discurso foi isso, foi de agradecimento. E o que eu falei para todos eles foi o seguinte, inclusive para o prefeito, eu vou estar ao lado de quem esteve comigo nessa jornada. O que eu puder fazer para esse pessoal, para retribuir o mínimo que eles fizeram para mim, eu vou fazer. Em Araucária, o que eu puder fazer, em Fazenda Rio Grande, o que eu puder fazer, em Balsa Nova, o que eu puder fazer para quem acreditou em mim, eu vou fazer. Por isso é importante a gente não se colocar aqui à disposição para ser prefeito. Eu não sei como é que vai ser o cenário político aqui de Campo Largo. A gente ainda tem dúvidas, a gente ainda tem incertezas. O prefeito Maurício precisa colocar, a gente precisa conversar quanto à viabilidade e a confirmação e a vontade dele de ir para a reeleição, de que forma isso pode ser feito, se precisa ou não se ausentar. O vazio que meu pai colocou, ele deixou uma lacuna, inclusive jurídica, para ser preenchido e entendido aqui no município de Campo Largo, para a gente pensar no jogo daqui para frente. E eu confesso para vocês que eu não pensei, eu não quero, eu não posso, eu não devo ser candidato, mas eu vou estar nesse processo como algum indutor e aglutinador de forças e de manejo político. Eu não vou me omitir também dessa batalha, porque eu tenho a responsabilidade de 17 mil e quase 300 votos aqui no município. Eu preciso me fazer presente. Como preciso me fazer presente agora? Vou sair daqui, provavelmente vou para Curitiba para conversar com o meu líder do PP, o Ricardo Barros, que vai coordenar a campanha do presidente Bolsonaro e me convidou também para coordenar esse processo junto com ele, principalmente aqui na cidade, entender o que vai ser o segundo turno, entender a necessidade das urnas e fazer uma campanha muito presente para que não tenha e não recaia uma abstenção como a gente teve no primeiro turno, para que as pessoas vão votar, vão escolher o futuro do teu país, né? E uma tendência é aumentar essa abstenção aí no segundo turno, né? E acho que talvez até no Paraná, porque como a gente já elegeu o governador, então talvez o Paraná vai ter que ser feito um trabalho... De que as pessoas vão votar, de que as pessoas vão votar. E veja só, o que poderia ir de voto útil para o ex-presidente Lula, eu acredito que já foi. E aí você pega até as pesquisas. Vamos liquidar já a fatura no primeiro turno. Muitas pessoas falando isso. Eu não vou votar, não gosto dele. Mas para acabar logo, para eu não ter que votar uma outra vez. Já vai perder mesmo, o cara já vai perder, que seja, né? Então votar no primeiro turno. Entender a eleição em política dessa maneira é muito triste, né? E você tem da terceira via menos de 10%. A votação do presidente Bolsonaro hoje, se você excluir a votação do presidente Lula, foi a maior da história no primeiro turno. Então, para vocês verem como a eleição está equilibrada, e será equilibrada, e de um lado ou de outro, a vitória não vai ser maior que 52% dos votos. De um lado ou de bem outro. dividido. É muito dividido e vai contar muito a abstenção. Vai ser uma campanha muito difícil, vai ser uma campanha muito pesada e que a gente precisa estar realmente preparado e entender o que você quer como país, o que você quer como nação. Queria entender tua opinião com a saída do Álvaro Dias. Tantas décadas. Vamos mudar de assunto. É um assunto que eu não Você não gostaria Sensacional essa de imitação. falar, porque eu acho que é um desserviço falar, meu Deus, como eu tô saindo. Então, se Nada vocês... pessoal, Não, Álvaro, nada nada pessoal, pessoal. eu sei, mas se puderem deixar para um outro dia, eu tô triste. Se eu não me engano, o Álvaro começou na política em 84.
E desde então ficou, Caraca, né? hein, Álvaro? Então, sair, como que você vê esse cenário de mudança? Não, acho que é antes de 84, gente. 84, acho que ele foi... Que ele foi vereador em 84. 84 ele foi vereador. É isso. Você está falando de 84. Você está falando de mais de 40 anos. 40 anos de vida pública. Caraca, Muita hein? coisa. 40. Então, assim, como que você vê essa saída do Álvaro e entrar o Moro, que vai trazer uma mudança ali, assim, vai trazer um... Com muito bons olhos. É. Eu queria ter no Brasil a opção de escolher o Moro e o Paulo. Eu queria que o Brasil tivesse mais essa opção como a gente teve no Paraná. A gente teve, e até o próprio Álvaro. A gente teve 3 representantes, 3 candidatos de muito peso. Eu tive minha opção partidária e até pessoal de um amigo meu, que era o Paulo Martins, que era candidato. É alguém novo, é alguém destemido, é alguém corajoso, é alguém que nunca teve medo de expor aquilo que defende, aquilo que acredita. E é algo que eu compactuo com ele, um liberal na essência. Né? Mais do que qualquer tipo de pauta conservadora, ele é liberal na essência e defensor da liberdade de opinião. Ele é um defensor da liberdade econômica, ele é um defensor da propriedade privada, do direito do cidadão, da baixa da carga tributária, coisa que eu defendi a minha vida toda, que está na minha essência, que está na minha formação. E o presidente, o ex-juiz Moro, também é um ícone de combate à corrupção. Também é um baita nome. Tem um peso, assim, extraordinário. A gente gostou bastante de entrevistar ele. Nossa. Fora de série. Sensacional. Fora de série. Tem um conhecimento. Não tem tanto manejo político. Porque não era político, né? Então era uma opção muito difícil, assim, para o estado do Paraná. Acho que as pesquisas comprometeram muito a questão do Paulo. E o Álvaro, visto esses 2 nomes de pesos, com baita apoios, e numa corrente, numa safra nova, ele ficou muito duro ali, escanteado no processo. Você está falando desde 84, então a gente está falando de praticamente 40 anos de vida pública. O mandato de senador tem 8 anos, então iria para quase 80 anos. Ele ultrapassaria a casa dos 80 anos dentro do Senado Federal. E eu acho que esse processo de renovação, esse processo de reconhecimento... Dá uma oxigenada, assim. De oxigenação e de representação, até porque o partido Podemos já tinha 3 representantes. E isso não é tão positivo. Né? Você ceifar todas as vagas dentro da Assembleia, dentro do Senado Federal em um partido apenas. Né? Eu acho que a gente precisa melhorar o processo de representação como federação. E o Paraná pode e começa a fazer um caminho diferente com o juiz Moro, que eu torço, coloco à disposição e desejo o melhor mandato possível para ele, para que ele seja um representante de uma figura de senador tão importante e imponente como ele foi como juiz. E última Tudo bem. pergunta, porque a gente tem que encerrar, porque a Sim, gente fala demais, né? Tem porque tanta coisa para conversar. Né, e eu tava até comentando com o pessoal, né, do Cristiano. Eu falei, cara, tava esperando a vitória, tava tudo certo, tava indo bem. Eu falei, cara, a primeira coisa era me ligar pro pessoal do Mundo dos Fogões e já mandar abrir todo aquele negócio e comprar um monte de... Porque tem de tudo no Mundo dos Fogões, pra gente fazer um churrasco, uma festa. A parceria aí em todos os podcasts, é o nosso apoiador. Ele apoia conversas como a nossa, apoia essa discussão de assuntos na cidade, então a gente tem que agradecer. E apoia o 11025. Anderson, meu querido amigo. Anderson. Um abraço. Também. Esse daí é fora de série. Apoiou meu pai, um querido amigo fora de série. Obrigado, meu querido amigo, por todo o apoio, por toda a confiança que você deu. Querido, ele acredita no nosso podcast aí desde o início. Ele acredita em Campo Largo, gente. Ele acredita em Campo Isso Largo. é muito legal. Ele acredita em Campo Largo. A Dani, né, preparada, amiga do Cristiano, assim como eu, pegou e falou, não, vamos me produzir. Já foi buscar as joias. Onde que você pegou as joias? Na Ícaro, né? Maria Dolores. Olha aí, que linda, hein? Adoro, ela dá uma agregada no visual, né? Maria Dolores sempre, ó, pra você comprar pra sua esposa, ela vai adorar, com certeza. Fui lá, ela também falou e tenho que ir. Outro apoiador de Campo Largo. Né? Obrigado. Verdade. Agradecer também ao Nenê, Boa, né? A Porto. Márcia na Porto. Nós temos delas aqui, sempre, né? Sempre delas. Adoro elas. Fica por baixo, assim, não, né? E a Porto... É um absurdo, você chega lá, você, meu Deus, o que eu vou levar hoje? É muita coisa, o Nenê é sempre muito carinhoso. Coleção nova de verão aí. A Márcia, o Nenê. A Márcia fica viajando, vamos falar a verdade, não vamos Coitado, defender. você fala tanto que ela viaja, nem viaja tanto assim. Nossa, liga agora pra saber, tá em Goiânia. E o Nenê, né, tem que trabalhar enquanto ela viaja, tudo bem? Claro, vou estar em você, claro. Filho, vamos conversar um pouquinho, tomar um cafezinho.
Político, ele adora falar. Vamos tomar um café, Meu Deus tomar do café. céu. Ele é um... Pra apoiar o Bolsonaro, você tem que ir lá falar com ele. Meu Deus do céu, ele sabe tudo. Mas lá é fácil pedir voto pro Bolsonaro. Não, Nossa, nem precisa mas- nem pedir, é pra ele ajudar já na estratégia política ali. E ele é porque- muito bom de análise de cenário estratégico. Ele é muito bom. Neném muito incrível, bom. né, cara? Incrível. Um dos maiores observadores da cidade. De tanto Ele tempo. é De verdade. tanto tempo. O Nenê ajudou muito em 2 campanhas do meu pai. Por isso muito que ele mesmo. fica igual você fica. Será que tem alguém observando? Porque devem estar observando ele. assim. Viu? Vamos tomar um café? Tomar um café? Vamos conversar? Tá. Já conversamos. Só um pouquinho. Pega o negócio. Vai certificar que ninguém tá próximo Você soube, ouvindo ali. O Nenê é incrível, né, cara? Eu gosto dele. Mas sabe que a gente trouxe aqui a Elu Garret do Lide Paraná. E aí ela fala muito dessa questão assim das conexões, que eu acho que você tem uma característica muito forte nisso, né? As conexões que você faz. E uma coisa que ela fala assim que você tem que se tornar uma pessoa relevante. E eu considero você uma pessoa relevante. Eu queria saber o que te faz relevante. Olha aí. Porque hoje, nesse cenário político, né, você está falando assim, ó, não, já chamaram você nem para a campanha do Bolsonaro e tal. Querem você. Então, o que te faz relevante, como a gente falou, né, com tão pouca idade? O governador, ele chega e fala o seguinte, né? Não é Campo Largo que precisa do Cristiano, eu que preciso do Cristiano na Cara, isso é Assembleia. fantástico. Eu não esperava uma declaração tão forte dessa. O governador tem 700 candidatos. Ele escolhe um candidato a deputado estadual para me fazer um evento desse. Sou eu que preciso Sou eu que- do Cris, né? Ele falou. Não, e vem fazer um evento para cá. Né? O evento da campanha, o comício que o governador teve comigo. E não teve com outro candidato que ele venha ter trazido para dentro Deve do palco. ter dado uma ciumeira. Imagina, em todo o estado do Paraná, mas isso é o quê? Acho que a relevância é um processo de construção política, um processo de construção social e um processo de construção também de diálogo, de relacionamento e um processo de construção intelectual também. Opa, peraí. Eu sei o que eu estou falando, eu estou fazendo uma análise de cenário, esse cenário é viável, esse cenário não é viável. E aí, quando a gente tem a credibilidade daquilo que a gente defende, daquilo que a gente estuda, conhecimento de causa e verdade, e aquela verdade se mostra presente, a gente tem algo chamado credibilidade. Então, a relevância se faz pela credibilidade, não é uma credibilidade instantânea. O processo de construção de credibilidade é histórico. O processo de credibilidade minha não se encerrou na eleição. A eleição é depositar o voto na urna e quem que vai ter o mandato durante esses 4 anos. Mas eu, Cristiano, estou no mesmo lugar. As pautas que eu defendi na campanha, eu continuo e estarei defendendo a minha vida toda. E aquilo que eu falei e fiz de projeções de cenário, inclusive de número de votos que era para a gente se eleger no partido, eu fiz. Eu não posso enganar as pessoas. Eu não posso falar que não, com 3 mil votos eu vou me eleger, com 14 mil votos eu vou me eleger. Eu não posso trazer pessoas para falar de outras. Eu preciso, dentro da minha análise, dentro da minha projeção, passar a verdade, não aquilo só que eu prego, mas aquilo que eu acredito. Porque se eu pregar aquilo que eu realmente não acredito, eu vou estar me enganando os demais. Então esse E processo... o prazo de validade é curto. Porque cai do cavalo. Então é isso que eu estou te falando. O processo de confiança e de credibilidade ele se faz numa construção histórica. E é isso que eu tô a fazer, não na vida pública, mas na minha vida pessoal também. Sempre, sempre, sempre. E é aí que você começa a se tornar relevante. E é aí que, por exemplo, eu recebo a primeira pessoa que me liga, quando sai o resultado, é o governador que foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul, meu querido amigo, que me chama de filho, que chama-se Onix Lorenzoni. Pessoa que eu falei ontem em Santa Catarina é o Raimundo Colombo, que eu acho que você conheceu Sim, ele bem, conheci né? em Lages. Fora de série. Figura fantástica. Aliás, levou seu uma virada. pai me levou a muitos lugares que, nossa, Levou eu uma aprendi virada muito. no último instante. Né? Eu falo com o ministro João Roma, Uhum. que hoje é candidato a governador da Bahia, não se elege, mas a mulher dele faz uma votação histórica e muito expressiva. Ela teve uma onda vermelha muito forte e quase levou no primeiro turno. Falo com o Marcelo Magalhães no Rio, falo com os filhos do presidente Bolsonaro e todos me conhecem por conta dessa credibilidade que não há para falar dentro da nossa condução do processo, tanto pessoal, histórico,
histórica e política. E isso nos abre caminhos, né? Isso nos abre caminhos no governo do estado do Paraná, e eu passo a admirar o governador Ratinho, e eu acredito que essa admiração seja também recíproca, né? Sim, com certeza. Por conta de todo o trabalho que ele está fazendo, todo o trabalho que ele está se desenvolvendo. Passo a me relacionar com os novos deputados também de uma forma muito direta, muito objetiva, muito carinhosa e muito amistosa. Então, esse processo é isso, é confiança, histórico e credibilidade. Né? Uma pessoa que eu São esses admiro três. muito também, que é aqui de Campo Largo, que está do lado do Ratinho, é o Thiago Estoqueiro, né? Eu quero mandar um abraço para o Thiago. O Thiago, o que esse menino Ele faz... é sensacional, esse eu menino é admiro fantástico. demais o trabalho dele. É fantástico, Demais. fantástico, fantástico. Cara, ele é o bombril do Ratinho, assim, né? Porque ele faz tudo, Faz ele de acompanha. tudo, né? Lembra quando ele foi pra Dubai, ele foi, tipo, a assessoria do Ratinho era o Thiago. E outra coisa, E a gente aqui não tem nem noção, Não, assim, né? vocês não Ele têm. faz inúmeros papéis. o que o Thiago faz para o governador, dificilmente outro profissional faça no Brasil. No Brasil. Eu acho também que ele faz com um amor, assim, e ele se desafia. Ele começou ali, ele não era esse profissional que ele é Não, hoje. não. Ele tá se transformando, assim, num nível absurdo. E E eu você fico acha que- olhando de fora, assim, impressionada. E o que esse menino trabalha, o que ele faz, Meu e eu vou Deus, te falar o seguinte, muito. não é apenas e tão somente para o governador, eu não sei como é que esse menino dá conta de tanto trabalho e tanta qualidade, esmero, capricho naquele produto que ele entrega. Se o governador é aquilo que é, se elege com 70% dos votos, é porque a comunicação do governador deu certo. Funciona bem. Exato. E a comunicação, você pega o pessoal do cerimonial, você pega o pessoal do evento, você pega o pessoal da produção, mas principalmente o que esse menino faz. É impressionante. E aí pode colocar uma porcentagem muito elevada na votação do governador, a gente deve, e olhando na parte política, no cenário, ao seu Thiago Estoqueiro. Então, ó, meu Ele amigo, falou tá que de parabéns. aprendeu, e ele Olha falou que aí, aprendeu a legal. admirar você também, É. que não te conhecia e aprendeu a te E a gente admirar conversa, também. conversa direto. E Que legal. esse é um rapaz de Campo Largo que tem um futuro enorme assim, na Nossa. comunicação política do Brasil. Eu falo para o governador que os caminhos daqui 4 anos estão abertos, né, para quem queira ser candidato a presidente, de um lado da esquerda, de um lado da direita. Dificilmente você tenha Lula e dificilmente você tenha Bolsonaro na próxima eleição, independente daquilo que aconteça, por questões de história, por questões políticas e por questões legais. Então esse caminho está aberto. Acho que o governador é um player enorme e no que depender de mim vai ter pavimentado esse caminho, até por esse dever de gratidão por o estado do Paraná. A gente é bairrista, gente. Eu sou bairrista demais. Total, né? total, né? Total Mas para a gente bairrista, fazer né? fazer o governador presidente da República daqui 4 anos. Agora a gente precisa ter... Eu vejo ele já como Sim. a gente precisa ter um foco total aqui. Na reeleição do presidente Bolsonaro, sempre coloquei o meu lado, o meu partido, sou um sujeito partidário, jogo aberto, respeito opiniões diversas e tenho um relacionamento muito bom com quem pensa diferente daquilo, porque para mim política é construção de pontes e nunca implosão de caminhos. Política é você conversar, é você dialogar, é você chegar no entendimento, é você chegar na convergência. E aí eu não tenho um ranço de um passado, de alguma coisa, não votou para mim, então o sujeito é feio. Não, vamos... Não, Pode- é feio, né? Às vezes é feio. Isso é feio. né? Veio é porque não fazemos milagre, né? Mas eu gosto. não votou para mim por conta disso, então é do contra, então não fale mais comigo. Não, gente, o processo de construção política ele é diferente do processo de construção social. Mas ele está relacionado e está envolvido diretamente a você cativar as pessoas à sua volta, a você aglutinar, a você chamar para dentro, a você conversar, a você convergir, a você chegar no interesse em comum. Eu acho que você aglutina e você soma no diálogo. E você afasta na raiva, você afasta no ódio, você afasta falando. E é um tipo político que eu nunca vou fazer. Nunca, jamais, jamais. Você pode ser crítico. Aliás, você deve ser crítico e principalmente autocrítico. Você deve se contestar e melhorar. E você deve aceitar críticas à sua volta. Mas você não pode fazer com que o relacionamento político te crie uma trava social. Porque você criando essa trava social, você vai estar limitado, inclusive politicamente. Você nunca vai ampliar o teu horizonte e você sempre vai falando para a bolha. Então a gente precisa sair da bolha sempre. Sair da bolha, conversa com as pessoas, entenda. Tal. Quem te rejeita completamente, aí você não vai somar. Né? Me rejeita completamente. Não tem jeito, né? Por que eu vou perder tempo, né, de pregar para convertido? Estava falando que a gente tem processos de criação e educação.
Dentro da comunicação política, você tem um vetor de 0 a 10 entre o sujeito que te odeia completamente e a tua mãe que te ama, e o que você fizer de errado, ela lindo. vai pegar e vai te defender e vai brigar com tudo e de todos para te defender. Então você não pode falar para público absolutamente convertido apenas do teu lado, que você vai falar para uma bolha muito reduzida. E você não pode falar para o público o contrário. Eu não posso falar para pessoas que não têm pautas, que não acreditam naquilo que eu defendo, que pensam radicalmente oposto, porque eu vou me decepcionar e eu nunca vou fazer com que essas pessoas passem a me admirar. E aqui no meio desse caminho é onde a gente precisa conversar. Com pessoas que não te conhecem, com pessoas que têm uma empatia por você, que têm uma simpatia por você, que estão fora do processo político, que têm uma opinião um pouquinho defasada, mas que você tem como corrigir. Pessoas que ouviram uma mentira a teu respeito que você pode comprovar com a verdade. Pessoas que têm uma leve admiração por conta do teu histórico, mas que estavam afastadas e que podem ser mobilizadas a conversar. Hoje no Brasil a gente tem esse desafio, né? Porque a gente está falando... E a dificuldade dos dois polos é falar com esse pessoal aqui, que ele não está de um lado ou do outro tão convertido, né, que você pode entender um processo de país melhor, mas que você tem a mobilização para militância, mobilização para militância, mobilização para militância. Mas o Brasil, de fato, está aqui no meio. Eu não estou falando nem de terceira via, nem de nada. Eu estou falando que há um universo de pessoas que não se sensibilizam aí para carreata, não se sensibilizam para vestir cores, para votar, mas que é a voz silenciosa das urnas, né? Para onde que foram esses votos? Muitos desses votos foram para mim, 30% dos votos. Que você não via uma campanha tão expressiva, que você não via uma campanha tão marcante, que você não via uma campanha tão cara, era uma campanha muito barata. Comparando a votação que a gente fez e comparando a deputados que gastaram horrores e não se elegeram com uma votação tão significativa, tão expressiva como a nossa. Então é a voz silenciosa das urnas, é a voz dos indecisos, é a voz da população. E essa voz precisa ser ouvida, né? Eu acho que isso que é o principal, é a gente ouvir, falar e conversar, chegar no entendimento, e do entendimento chegar à admiração, e depois da admiração e simpatia chegar na mobilização e efetivamente pessoas que me veem e choram aí nas ruas, né? Que Vamos me aguardar aí Que legal, as hein? cenas dos próximos capítulos, ver se o que vai ter as mudanças aí para realmente se concretizar. Sim, E a gente ter um expectativa é representante grande. aqui em Campo Largo. A expectativa é grande para ter um representante. Vamos esperar. Eu acho que não preciso esperar com fé, com tranquilidade. Esse manejo de composição política vai ser sacramentado desse mês ao próximo. Ele também tem um aspecto que conta com a eleição presidencial, de um lado para outro. O entendimento e a necessidade também dos mandatários, né, o que eles pensam para a gente, o que eles pensam para a representação da Assembleia Legislativa, qual que vai ser esse tipo de composição. E eu não posso levar essa esperança, né, para a população, porque às vezes a esperança se transforma em uma ansiedade. Eu nunca vou falar de uma confirmação que eu tenha, porque não depende de mim. Dependeria de mim se eu tivesse entre os eleitos ali do partido, aí sim, mas agora, como não depende de mim, a gente fica de mãos um pouquinho atadas, mas é muito possível que isso ocorra nesses próximos 4 anos, né? Falando até do histórico do PP, o PP faz muito isso, ele dá a voz para algumas pessoas, ele dá algum protagonismo de quem realmente fez voto. Então vamos esperar com fé, com tranquilidade, com paciência, porque o trabalho feito foi bem feito, principalmente aqui na nossa cidade. Acho que Campo Largo mostrou a necessidade de ter um representante, e eu acho que Eu conversei com o Marcelo Weber, né? E a gente plantou a sementinha, né? Então vamos fortalecer essa ideia, né, do voto em Campo Largo, a importância de ter um representante da cidade. Vamos. E espero que a gente já consiga ter um bom exemplo aí, você Nesses entrando próximos na 4 Assembleia anos. E as pessoas vendo esses recursos no dia a dia. Porque a gente reclama muito, mas isso. Pois é, e como que foi que você votou? Essa Vai cobrar lá do teu deputado? Essa diferença lá de Brasília para cá. Em Brasília a gente via as planilhas do destino e destinação de recursos. Aqui você vê a transformação da ponta na política bem efetiva. Aí você vê a melhoria em algumas áreas, saúde, educação, segurança, transporte.
todas as 25 ideias que a gente colocou, e eu bati muito nisso, né? Bem, a gente não é deputado, mas quais são as suas propostas? Espera aí, eu tenho algumas ideias. Eu vou colocar 25 ideias das mais diversas áreas que a gente tem no Paraná todo. Por exemplo, saúde. E veja, era uma defesa enfática, como sempre fiz, do governador, mas era também o chamamento para o diálogo. Né? Saúde, o que eu falava? Bem, a gente tem um problema sério, a gente tem 2 hospitais, uma estrutura enorme aqui em Campo Largo, a gente está com um problema na fila de regulação. Fila de regulação que manda um paciente aqui em Campo Largo, com leito disponível em Campo Largo, para Campina Grande do Sul, Não desculpa. dá para entender. Desculpa, tá equivocado, né? Tá equivocado. E essa é uma questão, uma análise do Ministério Público, mas que está completamente errônea. Não é a fila. Eles consideram que é a fila do Estado, né? Não da... Exato, é fila do Estado, mas não é fila prioritária, é fila necessária. Né? É o que o Ministério Público indica para um padrão de legalidade, mas isso é minimamente inteligente. Qual que é o custo para o erário? É maior ou é menor? Qual é o custo para o paciente? É maior ou é menor? Qual que é o risco de vida? É maior ou é menor se colocar um sujeito na ambulância a 60 quilômetros? Qual que é o risco para a família? É maior ou é menor? E os seus hospitais aqui com leito disponíveis, ou por que não vem para cá? E não deixa o leito disponível para a porta aberta para dentro do teu município e para Campina Grande do Sul também, né? Acho que isso precisa ser melhor discutido, precisa ser melhor debatido, precisa ser melhor estudado. Estrada do Cerne, PR-090. Primeira pergunta que você tem para o governador, ele já fez um aceno. Acho que dá para a gente começar a fazer um processo de, por trechos, começar a terminar a Estrada do Cerne a partir de Travensoli, da 090, e que vai fazer o grande eixo de desenvolvimento para o Norte Pioneiro do Paraná. É uma obra estruturante enorme que a gente colocou. Projetos de contraturno escolar também. Acompanhei a entrevista do governador ontem, falou a mesma coisa, do ensino integral, do ensino regular e de tanto investimento que vai ter na educação física agora, tanta construção de creches para acabar e reduzir a dualidade para que o município tenha essa condição de ter o contraturno. Dentro do contraturno, vamos pensar no esporte, vamos pensar na cultura. Então, são 25 ideias que eu acho que encaixam num bom plano de governo e eu acho que a cidade aderiu muito a isso, né? E conseguiu entender isso de uma forma muito legal, muito bacana. Obrigada. Que legal, hein? Eu que agradeço. Show de bola, né? Poderíamos ficar aqui mais Nossa senhora, O dia rende. inteiro. A conversa rende, Eu né? não Porque tem conteúdo. Eu não, Ele tem história. eu não tem tenho conteúdo. mais, Meu eu não Deus, tenho né? mais pedido de votos para fazer, então eu posso ficar aqui até a hora que for. Eu tenho. Descansar um pouco também, Tem- né? Eu tenho um pedido especial. E eu conversei já com o Cristiano, já falei para ele por telefone. Aqui no céu, não tem ninguém que faça um chimarrão tão bom quanto o Chaico. Ai, coitada do Jair. Pare de chamar o Chaico, pelo amor de Deus, Chaico, homem. Deixa o Jair aqui te ajudando. Chaico, pelo amor de Deus, o que que eu... Ou você apareça aqui com um anjo, alguma coisa, que ensine a fazer alguém fazer um chimarrão, Chaico. Mas igual o seu, ninguém faz, Chaico. Pelo amor de Deus, E não agora? fales do Chaico, porque o Chaico tá andando junto comigo, tá atacando a diabetes no homem, dá uns beriberi, ele vai escutar Mas você. já Então, vamos mandar hoje- pro meu marido, então. Então, Diabetes é meu marido que tá trata. atacando o diabetes. Tá atacando Então faz o diabetes. seguinte, Come hoje muito chega doce lá, da abóbora. hoje dê Maria Cachucha pra ele. Ô, Chaico, beijo, Chaico, nós te ai. amamos, Chaico. Então, Um ó, beijo. vamos ficar esperando ansiosos aí, novidades. A chegada do boas. Chaico? Ai, não. Zico, pelo amor de Deus. Não, o Zico, ele é meio trágico às vezes. Dá uma segurada nele. Ah, eu adoro o Chaico, chega demais, cara. Ai, ai. Fora de série. Vamos É isso. esperar. Acho que vem algumas boas notícias. Não Com sei se certeza. o mandato vem agora. Não sei se a gente vai assumir agora uma cadeira. Mas acho que dentro dos processos de vitória, eu acho que a gente tem 3, 4, 5 vitórias pra gente comemorar, assim, de muito Show. expressivos nessa eleição. Não é uma eleição que a gente precisa se lamentar. É uma eleição que eu preciso agradecer a cada um dos mais de 88. Não, 97. 97. Caramba. Faltaram 3 votos para a gente bater 23 mil votos, uma margem muito, muito, muito expressiva. E principalmente agradecer a nossa região, gente. Aquilo que eu estava falando era a eleição das bandeiras. Era a eleição da bandeira do delegado, era a eleição da bandeira da defesa animal, era a eleição da bandeira do racismo. E quem defendeu da defesa da saúde, da pandemia,
Quem defendeu bandeiras se deu muito bem. A minha bandeira foi e será Campo Largo. E isso foi muito forte, gente. Talvez tenha me restringido um pouquinho, mas graças a Deus aqui a gente fez essa votação histórica, absolutamente expressiva. Se a gente contar a taxa de abstenção, ela ainda é mais expressiva. Dentro da nossa projeção de cálculo, a gente falava 20 mil votos. Poxa, 20 mil votos é impossível, 20 mil votos é impossível. E é possível se a gente fizer essa abstenção de acordo com a abstenção média do estado do Paraná, não no tamanho que foi, a gente bateria essa casa dos 20 mil votos aqui. Não então, sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Ele foi lá e fez. É isso aí. E obrigado por tantas e tantas e tantas pessoas confiarem na gente, confiarem no menino de 32, 33 anos que foi na casa delas pedir voto. Eu acho que a parte mais emblemática da minha vida foi que no sábado da eleição, na sexta para o sábado, eu saí de casa 5:30 da manhã, comecei a fazer visitas. Fui fazer entrevista, fui fazer visitas em fábricas, fui fazer gravação. A gente gravou um tipo de uma live que a gente tinha. Depois a gente volta, 3 eventos, 4 eventos. Quando chega de madrugada, às 2 horas da manhã, eu vou no contraturno da Procopio Sacaria e fico no chão de fábrica falando para as pessoas pedindo voto. Quando deu 2 e pouco da manhã, eu pensei, poxa, eu acho que mais que isso é humanamente impossível, né? Eu tô há 24 horas pedindo voto, eu tô há 24 horas na rua e eu tô há 24 horas pedindo a necessidade, colocando de você votar para Campo Largo, do porquê que você precisava. O dever cumprido foi feito. As mãos estão limpas e sempre estarão, a cabeça está tranquila e, como diria meu pai, o coração está batendo mais forte que nunca. Obrigado, Dani. Obrigado, Zico, de coração pela entrevista, por parabéns. tudo. É um desafio enorme, é uma responsabilidade enorme que a gente tem esses 17.223, eu acho que foi alguma coisa assim. 73. 273, a votação mais histórica, expressiva, recordista de votos de Campo Largo. Bati tantos e tantos agentes públicos que foram, inclusive meu pai e meu avô, numa eleição dessa, fazendo uma homenagem para o meu pai, e a gente detendo esses votos e essa confiança, esse carinho de cada um que depositou os votos nas urnas. Eu também tenho essa responsabilidade nesses próximos 4 anos. Não sei o que vai acontecer. Vou aproveitar um pouquinho mais minha filha durante esses próximos dias, dar uma descansada, dar uma espairecida, ajudar o governador, meu querido amigo Onix, em alguns dias lá no Rio Grande do Sul, ajudar o nosso presidente aqui, e depois disso pensar num caminho. Não sei se dentro da vida pública, não sei se dentro da vida privada, não sei se a gente retoma um caminho muito forte que a gente tem dentro da área do futebol, mas vamos ver o que a vida nos reserva, e oportunidades eu tenho certeza que virão, mas aonde eu for e aonde eu tiver essas oportunidades, eu vou levar esses votos, esse carinho e esse histórico da nossa cidade, esse amor que eu tenho por aqui, no meu coração, na minha vida, na minha história e na minha profissão. Obrigado a todos de coração, gente. Com certeza, Muito nós bem. agradecemos aí ter vindo nessa correria toda da eleição, mas tá cansado, Cansado, mas né? ainda veio aqui conversar com a gente. Mas pouquinho, é né? um cansaço físico, é um cansaço mental, mas vocês não têm ideia de como me renovou como homem, como me fez um homem melhor. Cada abraço, eu abraçava as pessoas choravam. Havia uma comoção, um fator emocional assim muito forte envolvido. Eu falava, eu discursava, as pessoas choravam. Poxa, eu tô falando alguma coisa errada, tô falando alguma coisa... O que aconteceu? Eu dava assim, me dava uma perdida no discurso? Não. Você lembra teu pai, você fala igual ao teu pai. Não é, gente. Eu tento colocar a minha essência, mas a voz parece muito, o jeito parece muito, e principalmente os valores, ideais e princípios são os mesmos. Então, é isso que a gente prega, é isso que a gente defende, e é isso que eu vou defender, acho que pro resto da minha vida, como uma missão, independente de onde que eu vá. Mas esse carinho, esse capricho e esse sentimento de defender o nosso bairro, a nossa região, o nosso Campo Largo é muito forte. E para concluir, eu vou confessar para vocês uma coisa. Meu pai não imaginava ir para a reeleição. Meu pai não fez campanha para a reeleição, ele fez um evento longo
e fez uma ou 2 visitas em fábricas. Ele falava, eu não posso ir para a rua, eu não posso fazer evento presencial, sabendo que a gente tem uma condição de epidemiológica aqui quanto complicada. Eu não posso ser o contrassenso. O candidato não pode ser diferente da ação do prefeito, né? Eu vou ficar refém das redes sociais, dos núcleos de atuação aqui e tal. Nos deu até uma dificuldade, meu pai estava um pouquinho afastado das redes. E antes de eu vir para Brasília, para cá, para a eleição dele, eu falava, meu pai, você tem um convite hoje para assumir uma pasta enorme. Meu pai teve alguns convites para ser ministro de Estado. Quem sabe isso, e hoje vocês sabem pelo tamanho da relevância que o Marcelo Pupi tem em todo o Brasil. E depois ele também tinha um convite para terminar, encerrar o mandato e ir para uma pasta enorme que mexe muito com a história do Brasil, era da área de comunicação política dele também. Então, era uma coisa muito boa, assim, era uma coisa que para Campo Largo seria muito bom, assim, teria um orgulho danado. Ele me pega, me desliga o telefone e fala, você não entendeu que o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo é defender Campo Largo? Eu entendi, meu pai. Tô aqui, firme, defendendo, e vou defender Campo Largo, aonde eu for. Obrigado. E obrigado por imitar tanto meu pai e aplacar um pouquinho a saudade que a gente tem. Sabe que me emociona um pouco. Que eu convivi, né, cara? Então... você lembra muito do seu pai, cara? Você que lembra, pô. É você que lembra. É uma perda muito grande, assim. Eu sinto muito. Fico imaginando você no dia a dia pedindo voto e querendo estar com ele do teu lado, assim. Deve ser uma dor. Mas eu sentia ele do lado, Dani. Quando você perdeu ele, eu lembro que você falou, é um silêncio ensurdecedor. É. E fico tentando imaginar o que é isso, me marcou bastante. Assim. É o vazio. Não é um silêncio ensurdecedor, é um silêncio ensurdecedor. É um vazio porque a gente tinha uma relação muito próxima, assim, e mais do que uma relação afetiva pai e filho, uma relação até meio que... Era meu alter ego, assim, ele era quem eu confessava as coisas, era quem a gente debatia, era quem... Os dois, a gente se criticava, a gente conversava, a gente entendia o cenário, era parte de mim. Então, a ausência dele é muito forte, muito sentida, mas na ausência dele vem a homenagem a ele. E ele falava que no vazio do silêncio que ele conversava com meu avô. E eu acho que é no vazio não é mais no vazio do silêncio que eu converso com meu pai, mas é no cheio do público. É com as pessoas, é com o universo, é com a cidade, é com essa conexão e essa reconexão que a gente teve, que eu sinto ele cada vez mais perto. Eu acho que ele estava comigo em todos os passos que eu dei. E se eu prestei essa homenagem para ele, eu acho que a homenagem foi linda. Nossa Senhora. Muito linda, muito linda. Super orgulhoso. Parabéns. De você. Obrigado. Orgulho pra gente. Obrigado a toda Campo Largo. Contem comigo para aquilo que precisar. Eu dava nas ruas o meu... eu não entregava um santinho só, não entregava uma colinha, eu entregava um cartão pessoal de visita, atrás com as minhas redes sociais e com o meu contato direto. Eu falava, olha, meu dever aqui para propor a representação é representar vocês. Então vocês têm o meu celular pessoal. Então podem ter contato e acesso comigo. Só tem um problema, eu tenho mais de 560 mensagens sem ler do WhatsApp. Eu preciso passar o dia lendo, respondendo cada pessoa que me deu esse voto de confiança, esse carinho, esse até voto de amor aqui pela nossa cidade, porque é muito legal. A representação é essa, é ouvir, conhecer e fazer, né? Mas obrigado de coração, Isso aí. Zico. Nós que Obrigado. Vamos terminar, porque senão daqui a pouco a gente já divide em dois. Aí Em 2 partes. Então é isso, gente. Isso aí. Obrigada. Grande abraço a todos. Valeu pela companhia. Obrigado a cada um da audiência, obrigado para cada um dos mais de 17 mil votos aqui, quase 23 mil votos no Paraná. Obrigado a todos, gente. Valeu. Tchau.